galera, estamos iniciando nosso primeiro episódio do podcast Pod Café. Uma alegria, uma honra, estou recebendo meu amigão aqui, o Misael, Misa Silveira, Misa Coadjuvante. Não sei qual é o codinome que ele usa. Misael é vocalista da banda Coadjuvantes, é radialista na Felicidade FM Web. E, cara, uma alegria te receber, a gente é amigo há bastante tempo, né? Até eu não lembro se tu lembra quando foi que a gente se conheceu, tu consegue lembrar disso aí? No Retiro, né? Não foi? Não, no Retiro eu te convidei pra... Não, desculpa, na igreja. A banda foi tocar lá na tua igreja, não foi lá? Não, tá, não então... foi. Na verdade eu trabalhava com um estúdio e tu ligou pro estúdio pra fazer cópias do CD, do primeiro CD da Coadjuvantes. Tu trabalhava com Paz, cara. Isso, claro. Depois tu corta esse nome. Então, tô brincando. E... Não, amigão nosso. Uma boa personalidade pra ser entrevistada também. Baita músico, hein? Abraço pra ele. E tu ligou pra... Na verdade, o Aldair, que também vai ser entrevistado aqui em breve, tinha me falado um dia antes que o Gustavinho, lembra que ele tocava o Gustavinho no móvel? Pônei, né? Lembra? Do Pônei? Do Pônei. É, que o pessoal sempre disse que o músico bom, né? O cara é um cavalo tocando. E como o Gustavo ele é baixinho, o pessoal chamava que ele era pônei, né? Cara, tu tá um pônei tocando. Gustavinho. Meu primão, beijo pra ele. E aí, no outro dia que ele me falou dessa história, tu ligou pra fazer as cópias. Lembra que tu aí fez as cópias, cara, do Que Grande Amor? Que Grande Amor, cara. Já era segunda vez. Cara, a gente vendeu bastante CD, mano. Acho que era a primeira. Não, era a segunda, Maicon. É mesmo? Porque a primeira a gente fez em outro lugar. Eu lembro a primeira vez. E aí, lembra até que eu fui A gente fez uma... Vamos fazer propaganda ali das empresas, que não patrocinam. A gente fez uma... Lembra que eu fiz a arte da bolacha? Fui na tua casa, fiquei doente. Lembra dessa história? Claro, levou no posto, quase faleci. E aí eu te convidei pra tocar num retiro, lembra lá na... Cara, por isso que eu digo que foi a primeira vez, então. Porque tu fez a arte da bolacha, faltava. Acho que foi a primeira vez, foi lá mesmo. Isso é tu que falou que foi certo, a segunda. Cara. Eu falei que foi a primeira. Cara, corta isso também. Começar do zero. Eu falei que foi a primeira. Aí tu foi tocar, eu lembro do retiro também. Claro, foi tocar baixo, sim, né? Cara. Fui tocar baixo pra ti. Fui tocar baixo, daí eu falei assim, cara, dó maior. E tu fez outra nota qualquer, eu me arrependi na hora de ter te convidado. Pensei, cara, que canhoto. Que canhoto, tu tocou tudo errado. Me arrependi no mesmo momento, né? Depois tocou certo. Dó maior. Foi um retiro, cara, naquela igreja onde eu me converti lá no santuário. No santuário. Sapucaia. No santuário. Cara, foi tinha uma banda muito boa nessa igreja aí, né? Banda Santuário, né? É, eu tocava nela, né? Pois é, não ia falar nada. Não, boa não era nada. Não. Eu gostava, eu tinha um CD. Tinha uma banda. Que azar. Eu tinha um CD, e tenho até hoje, tá lá guardado. E eu tinha um clipe, inclusive, né? Que excluíram do YouTube lá, tinha um show ao vivo lá da Santuário. Mesmo? Alguém botou isso aí. Que excluíram do YouTube. Isso aí. Tu não tocou no show de lançamento lá? Não. Foi o Reparadores que tocou. Exatamente. Pode ser. Banda que também eu... Tu tinha um back vocal top, né? Animado ali, né? No dia do lançamento ali. Back vocal? É, um gurizão lá, bem animado lá, dançando e cantando lá. Já nem me lembro mais. Pois é, mas eu lembro. Que legal, cara. E como é que começou aí, vai pegar no pé do outro, aí se preparem. Aqui tem história, cara. Cara, agora eu lembrei de uma, já começar com essa, porque a gente tá numa entrevista e tu vai lembrar disso, cara. Tu lembra que a gente foi tocar, eu tocava com Reparadores e fomos tocar numa igreja lá na Zona Sul, no mesmo dia que teve uma campanha do Benihim em Porto Alegre, e a galera foi fazer uma entrevista da gente, tu lembra disso aí? Lembro, cara. Consegue lembrar? O que acontece? Não foi o Puff que entrevistou a gente? Não. É que na verdade assim, né? Tava as duas bandas sentadas no sofá, assim. Aí o pastor tinha uma produtora, alguma coisa. Eu não lembro o que era, cara. E aí tava rolando uma situação bem esquisita, assim, né? E eu tava tentando me segurar pra não rir. Comecei a fazer umas caretas, assim, muito engraçadas, né? Cara, assim, meme total. Eu vou te confessar que eu não lembro bem, mas eu já tô rindo porque esses caras só se enfiavam em fria. Não, virou... As histórias mais engraçadas eu vi foi tua nos Reparadores de Brecha, cara. Cara, virou meme aquela entrevista, assim, porque... Enfim, tava rolando uma situação... Será que tem no YouTube isso ainda? Deve ter, né? Eu peço a Deus que não, né? É muito bom se não tivesse, cara. Porque, cara, vou dizer... Agora, esse negócio de YouTube, né, cara, tá cada vez mais difícil de viver no mundo, né, cara? E principalmente por causa da internet, porque hoje tá tudo registrado. Sim. Lembra? A galera dos anos 90, cara, fizeram um fiasco, né? Fizeram coisas lá, mas ninguém filmou. Não tinha um celular.
Agora a nossa geração, tá tudo registrado, cara. Não, ninguém escapa. Qualquer um tá com o celular. Ninguém escapa, né? Ninguém escapa. Então, a gente foi pesquisar esses dias umas entrevistas da Coadjuvantes. Meu Deus do céu, cara. Uma mais engraçada que a outra, assim. Enfim, deixa pra lá. Cara, se eu achar isso, era porque a minha cara que eu fiz era muito... Eu não conseguia segurar a minha vontade de rir, né? Era muito grande, né? Cara, falando um pouco aí da parte... Café bom, hein, mano? Gostou? Isso aí, temos que achar alguma marca que nos patrocine. Boa, agora, pô, marca. olha o nome, hein, cara. Tem alguma marca que nos patrocine aí. Se você é dono de uma marca de café, pode nos patrocinar aí. Vem pra cá. E, cara, e o Coadjuvantes, cara, conta pra gente como é que foi esse início aí? Como é que foi, como é que tu começou, onde é que surgiu o projeto, quanto tempo a banda já tem, como é que é isso aí? A banda tem 13 anos, Maicon, 13 anos e assim, ó, eu digo que a banda tem 13 anos, a gente começou antes com a ideia, tá? O projeto Coadjuvantes, porque um pastor Juarez, que ele mora até hoje ele tá lá não é em Bé, é em aquela cidade lá, do lado de Quintão lá, Cidreira. Sim. Pastoreando lá em Cidreira e ele chegou pra mim e me ligou num dia, Misa, eu preciso que tu venha pra Cidreira porque fizeram uma pesquisa e o maior índice de gravidez na adolescência, naquela época, no Brasil, era em Cidreira. Era uma coisa absurda que estava acontecendo Será em que Cidreira. É porque assim. é uma praia paradisíaca, alguma coisa assim? Não sei, cara. Que gera esse clima romântico? Pode ser, cara. Não sei. Sinceramente, não explicaram. Ele só falou isso. E também um grande índice de drogadição na adolescência também. Tudo isso, loucura, isso né? pesquisa brasileira. Então ele estava muito preocupado, ele falou, Misa, eu preciso de uma gurizada me ajudando aqui, que eu recém abri a igreja aqui, e tu vem pra cá, passar um tempo comigo, ficar uma semana, eu vou. Pá, imagina, né? Vamos lá, vamos fazer, a gente é sempre parceiro, né, Mike? Sempre foi, né, esse negócio aí. Eu te chamo de Michael ou de pastor? Eu não sei. Michael, tá. Não, enfim, né? O apóstolo, vai me dizendo aí. Tem gente que fica brava, né? Mas enfim, aí, Michael, aí o que aconteceu? Aí o pastor chegou e falou assim, cara, me ajuda. Aí, beleza, vou te ajudar, pastor. E agora? Gustavo, os dois desempregados, né, meu? 2 adolescentes vivendo na casa do pai, da mãe, desempregado, fechou. E quem mais, cara? Pra passar uma semana na praia. E aí nós achamos o Franco Melo. Claro, meu amigão. Grande Franco Melo. Baita figurado. Patrocinador aí, né, Franco? O cara é fera aí, né? Luthier. E aí, o que acontece? E aí, fomos nós 3, cara. E aí, eu fui obrigado a aprender a tocar baixo. Foi nessa aí que tu aprendeu. E aí, tu viu que eu não aprendi. Isso, no retiro, tu viu que eu não aprendi. Entendi. Mas, enfim. E aí, se originou também o estilo pop rock. Guitarra, baixo, batera. Cara, e a gente fez manhã, tarde e noite nas escolas. Foi muito legal o que Deus fez, pessoas aceitando Jesus. E, nossa, foi muito legal mesmo, assim. E ali eu quero isso pra mim. Aí eu comecei no emprego e fiquei um tempo lá trabalhando de café. Fui barista, né? Tem um curso de barista, inclusive. E não vou falar o nome da empresa que eu trabalhei, porque não patrocina, né? Vamos atrás deles. Aí, ó, tá aí, fechou. Vamos aí, ó. Atenção, hein? Vocês sabem de quem eu tô falando. Vamos chegar neles aí. E aí, o que aconteceu, mano? E aí, eu, ali fazendo café, eu falei, cara, aquela viagem impactou minha vida, impactou pessoas, eu quero aquilo pra mim. E eu já tinha algumas músicas, já tinha aqui Grande Amor, Esse Amor, Pátria Amada, músicas que eu ministrava lá na igreja, que eu fazia, né? E aí eu juntei uma gurizada, gravei o CD Que Grande Amor em 2008 e ali eu dou como oficial a formação da Coadjuvantes. Mas nasceu desse jeito. 2008? Em 2008 nós lançamos o Que Grande Amor. Já tinha feito as cópias, já tinha tudo já. Em 2008 eu já tinha 1000 cópias na mão do Que Grande Amor, entendeu? E eu digo que ali, porque ali eu tive uma banda mesmo, porque o Gustavo me ajudava, o Franco me ajudava. Sim, eu lembro que quando lançou o CD, a galera que gravou não foi a galera que começou te acompanhando. Exatamente. O Gustavo chegou a ficar alguns meses. Mas aí ele... Lembra que tu chegaste até a tocar, nos ajudar num ensaio lá? Isso, eu lembro que eu toquei com Reparadores, a gente tocou numa praça em Canoas, tu lembra que um vizinho... Cara, o som era tão ruim que um vizinho ficou com pena. Lembro disso. E trouxe umas caixas de som nas costas para poder nos ajudar. Foi enganoso. Lembra até que eu esqueci o nome dela agora, que é a esposa do Gustavo, ela veio lá para conhecer ele naquela Jaque, perfeito. Naquela oportunidade. Foi nesse dia, bata, é bom de memória. Cara, para ter algumas coisas eu sonho. Perfeito. Cara, aquele evento foi cruel. No nosso caso, o mundo não perseguiu a igreja, o mundo ficou com pena. Ficou com pena. O vizinho falou, o som tava horrível. Um pouco de pena aqui de vocês, que eu vi que é muito ruim.
E aí, cara, eu lembro até hoje que depois o cara trouxe a gente de Belina pra casa, lotado. Cara, isso mesmo. Um pastel pra gente. A gente viveu algumas juntos, né, Mike? Cara, assim, há 13 anos eu imagino que deve ter muita história, né? E a gente sabe que artista, independente, cristão, e no Rio Grande do Sul é a mistura perfeita pra não dar certo. Pra não dar certo, né? Tem tudo pra não dar certo. Tem tudo pra não dar certo, né? Verdade, cara. E realmente, assim, né? Eu acho que se a gente olhar o nosso cenário, né, que a gente tem musical e toda a história que ele tem, vocês são vitoriosos no aspecto de estar permanecendo até hoje, né? No mínimo persistente. Persistente, pelo menos insistente. Vocês sabem, eu que acompanhei, sei que já tiveram diversas formações e, cara, e qual que são, assim, os maiores desafios na caminhada, né? Principalmente, eu sei porque eu tive estúdio e às vezes eu falava muita coisa pra galera, olhava um pouco à frente do tempo e a maioria não acreditava, assim, né? Mas principalmente nessa mudança, assim, de não ter mais o CD, e aí entrou essa coisa da questão das plataformas. Como é que foi, assim, cara, essa... Cara, por que a banda continua há 13 anos, tá? Eu sou bem... Eu procuro não espiritualizar algumas coisas, né? Eu sou meio objetivo em algumas, assim. Então, o que eu penso, assim? Cara, se tá tendo agenda, tá tendo convite, a gente não corre atrás de ninguém, é porque Deus quer que a gente vá lá pregar o evangelho, falar do amor de Deus, né? Levar o nosso protagonista, o protagonista da nossa história, que é Deus. Então, nunca parou a agenda da banda. Então, eu posso te dizer, Maico, que a maior dificuldade está sendo na pandemia. Porque nós não éramos acostumados a não tocar. Sim. Cara, a gente está tocando uma vez por mês. E olhe lá, em uma live ainda. Agora que tá voltando. Agora que tá voltando. Mas foram 1 ano e pouco que a gente tocava uma vez por mês e uma live ainda, tipo... Sim. Daquele jeito, live é terrível de tocar, tu não tem o retorno das pessoas, não sabe se o pessoal tá gostando ou não. Nem sempre a estrutura também, e não é fácil montar uma Pegamos algumas estruturas ruins, então, cara, esse foi o momento mais difícil, que a gente chegou a se perguntar, acabou o nosso tempo? Porque daí entrou aquilo que era o que eu media, né? Sim. Os eventos nunca pararam, os convites nunca pararam, viagens... Cara, eu fiz um cálculo, uns 3 anos atrás, mais ou menos, a gente viajou em mais de 100 municípios há 3 anos atrás. Em todo o Rio Grande do Sul. E algumas coisas, alguns estados, algumas cidades fora do Rio Grande do Sul. Chegou a calcular uma média mais ou menos de quantos eventos vocês chegaram Chegamos a fazer 120 no ano. 120 eventos. Aí shows e entrevistas, né? Que daí pegou 2 turnês que nós fizemos fora do Rio Grande do Sul ali. A gente tocava todo dia, era entrevista e evento ali, deu uma bombada, né? Sim. E na época que eu lembro que a gente chegou a conversar alguma vez sobre isso, na época que do CD mesmo físico, vocês tinham uma venda boa de CDs, muito boa. Para independente, muito boa. Que gerava, obviamente, um caixa para a banda, para poder, enfim, para algumas situações. E como é que foi isso, assim? Porque, na verdade, o CD se dissolveu totalmente, né? Se dissolveu. E como é que foi, assim, cara, para vocês? Deu um baque? Vocês já estavam imaginando que isso ia acontecer? Foi gradativo? Acabou de vez? Sabe que o CD ainda é consumido no interior, né? Mas a gente se cansou, a gente não leva mais, é espaço. Cara, a gente viaja num carro hatch, 5 músicos num carro hatch, a gente bota no porta-mala os instrumentos e nós temos que levar nossas malas para passar sexta, sábado, domingo, as malas vão no colo. Então acontece, tá? Acontece esse tipo de coisa. Então os CDs ainda pesam mais, tem mais espaço. Então a gente parou, a gente começou a doar os últimos shows que a gente tocou, a gente doou CD para quem não era cristão, enfim, para quem tava de aniversário, começamos a inventar ali para dar CD. A gente não quer mais o CD, né? Então, assim, mas cara, durante um bom tempo o CD foi bênção para nossa vida. A banda nunca teve apoio de igreja nenhuma. A Coadjuvante sempre foi interdenominacional, né? Cada um de uma igreja. Isso é muito bom por um aspecto, para um ministério itinerante, que é o quê? Ninguém é o teu dono. Não é aquele dono, aquele pastor assim, cara, tem que estar aqui dominador. Pelo menos um domingo, não sei o que. Não. Os nossos pastores sempre entenderam e, ó, agora em compensação, lado ruim, que nunca tive o apoio de ninguém. Cara, tu não vai estar aqui também, te vira, entendeu? Então, assim, a banda sempre se sustentou.
Várias vezes, Michael, eu peguei caixa da banda que nós tava guardando ali, 1.000, 2.000 no encaixe, não sei o que, vamos gravar um clipe, e tinha um dos músicos que tava passando dificuldade, nós, vamos lá, doamos tudo pro músico. Então, teve 2 anos seguido. Cara, eu não vou saber se é 2015 a 2017 ou 2014 a 2016, enfim. Sei que foram quase 2 anos que todos os músicos viveram só da música, a banda sustentando eles, dando uma ajuda de custo e eles dando aula, correndo atrás. E vinha da onde? De ofertas? Dos eventos, de ofertas. E nós nunca tivemos um cachê certo. Nunca, o cachê é tal. A gente sempre chegou, pastor, tamo aí, vamos dar-lhe. Essa é a data, vamos lá. E aí, e geralmente, a grande maioria se compadece disso, assim, e vai lá, valoriza tudo, né? É que sempre teve, principalmente no Rio Grande do Sul, cara, essa questão, né? Todo mundo que tentou ter banda, que tentou fazer alguma coisa, barrou muito nessa questão financeira, falta de apoio, questão de estrutura para fazer algo. Cara, no começo, o pessoal nos convidava, nos primeiros 2 anos da banda, eu posso dizer, 2008 a 2010, o pessoal nos ligava e falava, mano, vai ter um evento aqui em tal cidade, cara, longe, tipo 80 quilômetros, 100 quilômetros, a gente já tava começando a sair da grande Porto Alegre, vem aí, mano, seguinte, aí no final da conversa, mano, tu vai conseguir nos ajudar nas despesas, tudo? Não, vem cá e vende CD. A gente abre pra vocês vender CD. Tipo, estamos fazendo um favor pra vocês, entendeu? Então no começo, eu não sei se um dia eu vou escrever um livro, mas eu tenho uma teoria que eu já ministrei algumas vezes em workshop, que existem 3 etapas num ministério, né? A primeira é a etapa do favor, entende? Cara, tu depende de favor. As pessoas acham que estão fazendo favor pra ti, te convidando. É o favor. Não, vem aqui, eu abro as portas e se vender alguma coisinha, tu ganha. Se não vender também, né? Tá todo mundo certo. Eles acham que estão fazendo um favor pra ti. A segunda etapa, eu creio que é a etapa da minoria. Tu já te consolidou, já não tá mais no favor. E tem uma minoria que gosta muito de ti. E a gente até hoje, a Coadjuvante está vivendo a minoria, cara. Essa tá sendo uma etapa bem demorada pra gente, assim, sabe? Que é o quê? O líder de louvor nos conhece, o líder dos jovens, o pastor nos conhece, ninguém mais os conhece no interior, por isso que a gente viaja muito. Tem um lá que faz uma bagunça, vamos fazer pastel, fritar pastel para dar as despesas, para dar uma oferta top. Hoje a gente tá assim, mas é uma minoria. Não vem excursões de outras igrejas, entendeu? A gente tá lá em Rio Grande, que a gente vai muito para lá. Não vai... Não vou. Rio Grande, a galera prestigia bastante. Cidades se encontram lá pros eventos, o pessoal gosta muito da gente lá. Enfim, vou pegar uma outra cidade, Taquari, que a gente vai bastante também. As cidades do Vale do Taquari não vão excursões para nas igrejas que a gente foi lá para Taquari. Entende? Então o quê? O pastor não vai ter um lucro, mas ele gosta muito da gente, gosta muito das nossas músicas e quer ter a gente lá, então ele investe. Ele vai lá e faz, então é a etapa da minoria. Tem uma minoria que faz um barulho, que faz toda uma correria para levar a gente lá. E a terceira etapa, cara, eu não sei se nós vamos chegar. Tem uns que param na etapa do favor, né? Que se enche, cara, não quero mais saber disso aí, coisa chata. Outros param na etapa da minoria. E a terceira etapa pra mim é do sucesso, que daí a coisa anda sozinha. Aí a tua música, tu coloca lá muitos views automaticamente. Não precisa estar pedindo pro teu pai, pra tua mãe tá vendo todo dia o vídeo para dar um view a mais. Não, ele vai sozinho. Os eventos acontecem sozinho. As excursões vão lá porque a galera quer ouvir algo diferente de ti. Porque a coisa pegou uma proporção muito maior. Mas tu não acha que hoje, né? Eu vou... Por favor. Eu tô um pouco por fora. Vamos lá. Mas eu não acho que com a questão... tu até errava o nome da minha rádio aí, cheguei falando outro nome aí, cara. Com o advento da internet, cara, facilitou a divulgação, eu acho, né, mas ao mesmo tempo aumentou o número de pessoas querendo divulgar o seu trabalho, né? Então, concorrência. Vamos usar essa palavra, não é a palavra correta. Mas é isso aí. Mais ou menos isso, né? E acaba que quem corre na frente é quem acaba investindo mais. Isso. Sim, né? Eu acho que é isso. Tu acha que isso é uma realidade, sim? Eu acho que é uma realidade. Eu acho que é a realidade da internet, Maicon e amigos aí. Eu acho que é a realidade da internet. Estamos toda hora conectados, mas estamos cada vez mais distantes um do outro. Sim. Né? E eu acho que a musicalidade também é isso. Antes, cara, um show era muito mais mas hoje tu já te satisfaz
curtindo o show pelo YouTube ou pelas plataformas digitais. Então isso faz com que aquela expectativa, o que vai acontecer, já diminui um pouco. E eu já vejo até que os próprios artistas, claro, a pandemia travou isso, mas os artistas grandes acabam que, se tá gerando receita, fazer live e vender, ou colocar nas plataformas, o show já fica até meio secundário, já dá até uma preguiça do cara. Pô, mas vamos sair de casa, vamos ter que ir no viver em lugar. Hotel, viver em avião. Cara, e hoje tem o Superchat ali. Daqui a pouquinho o Pod Café vai estar ali já ganhando views, vai estar ganhando dinheiro do YouTube e a galera vai poder aqui, ó, o Superchat. Então, tem muita gente que vive só do Superchat, que vive só dos likes, entendeu? Empresas procuram. Então, cara, realmente deu esse conforto. Mas eu sou muito da moda antiga. Eu gosto muito ainda do presencial. Se eu tivesse uma banda, o que não vai acontecer provavelmente, porque eu tenho... Hoje eu tô... Não é uma pretensão mais, né? Mas eu gosto de tocar, assim, é legal tocar, né? O palco é legal. A gente, quando eu tocava no Reparadores, acho que foi a última vez que eu tive uma banda, né? A gente tocou em bastante show grande, assim, né? Então, uma vez abrimos até um show do 4x1, cara. Isso. Lembra que a gente conseguiu pra vocês? Claro, tá vendo aquele show do 4x1. Esse show aí foi o terror pra nós, né, cara? Deu tudo errado pra coadjuvantes. Mas a Reparadores arrebentou. Foi legal, cara. Cara, o Rafa, eu sou fã do Rafa, cara. O Rafa teve aqui esses dias, cara. Teve aí, cara. Pô, abraço pra ele aí. Tomara que ele esteja assistindo aí. Vou mandar o link pra ele depois lá. Saudade dele, cara. Saudade dele. Um amigão. Você teve aí, teve ele, teve o Capim, né? O Emanuel, nosso batera. A gente fizemos um encontro aqui, trocamos uma ideia que foi meio numa passada do Rafa por aqui. A gente foi. Que massa, cara. Foi mês passado, eu acho. Tinha que fazer uma live, hein, cara. Cara, eu falei pra ele, dei a ideia, né? A gente fazer uma live sem ensaio, né? Pá! Maestria ainda. Contar até 4 e sair tocando, né? Maestria ainda. Porque eu tenho muito. Eu tenho as músicas na mente, assim. Sim. E o Capim falou: não, cara, eu sei de cor todas. Aí, cara. A ideia é sair. Mas o Rafa mora em Minas agora, né? Então dificulta. Tô ligado. Tá ligado que toda quinta-feira, hoje rolou, né? O repertório TBT Felicidade, que é 1 hora que eu pego ali só pra esses dias eu rodei Reparadores. É mesmo? Nada vai separar de ti, Jesus. Cara, eu lembro, essa música foi. Eu lembro no show lá do 4x1, foi a primeira que a gente tocou, se eu não me engano. Acho que foi. E eu lembro da galera cantando. A galera assim, vem. Cara, é muito legal. Assim, o Reparadores, cara, assim, ó, quando a Coadjuvante surgiu, o Reparadores era referência. Era a banda referência, assim, né? E nós sem nos internet, assim, né? Sem internet, totalmente orgânico. Cara, quando eu toquei, assim, eu toquei em 2008, 2009, né? Sim. Eu acho que foi os 2 anos, assim... Enfim, eu acho que a formação tava mais consolidada, assim. Enfim, a banda tocava antes, surgiu em 2003, 2004, eu acho. E depois a banda continuou um tempo, né? Mas nesse período, cara, a gente tocou muito, assim, né? A gente tocava, sei lá, 2 vezes por semana, assim, no mínimo, né? Teve poucas vezes que a gente teve uma agenda pequena, assim, né? A gente em semana, a gente já tocou 5 eventos em uma semana. 5 eventos. A gente tocou ali quinta, sexta, sábado, domingo, pulou segunda e fomos pra terça-feira evento. Tipo, deu quase 7 dias seguidos. No período de 7 dias, né? Então, assim, a gente tocava muito. E era muito no começo, do Monza. Lembra do Monza? O Monza GNV, cara, que o pai deu pra banda. Cara, façam a obra. Aí o pai comprou um carrinho zero pra ele, ficou nós com o Monzão viajando. GNV, imagina, os pastores não pagavam nem gasolina. Então, pra nós foi muito útil, né? Agora eu queria só fazer um parênteses nesse show do 4x1, cara. Porque ali... até hoje eu recebo testemunho desse show. Foi o pior show da nossa vida. Sabe, né? Deu tudo errado. Até hoje a gente não entende direito o que aconteceu. A gente nunca tocou nesse assunto, que é uma ferida aí, Gil. Não, cara, de boa, bem tranquilo. Pro pessoal entender, a banda tava num tom e Misael Silveira estava em outro. E eu cantei, daí tu sabe o que é um cara desafinado, né? O cara oscila, o cara... Foi em outro. Eu tava cantando... E tu chegou a uma conclusão do porquê, assim? Até hoje não, cara. Eu acho... O retorno tava muito ruim? Não, enfim, o que eu ouvia muito só o grave. O que eu aprendi depois dali? Que os muito grave, a distorção, a coisa que não é muito definida, eu me perco. Faltava harmonia, faltava o teclado, violão uma coisa mais aguda, mais médio agudo, pra mim ter referência. O baixo tava muito mais alto e pra mim o baixo oscilava e fez eu entender que era outro tom. Entendi. Todas as músicas, então, enfim. Mas assim, o estranho é que o tecladista, o Luquinhas, ele tava cantando comigo no mesmo tom, eu e ele. Então ele cantando comigo, tipo, tá ótimo, tá legal. E aí quando eu fui pro lado da guitarra,
Aí tava outro tom mesmo. Eu não, só um pouquinho. Eu e o Lucas estamos ouvindo uma coisa. Então, tipo, não foi só eu que fiz a confusão, mas eu que tava com o microfone na mão, né? Sim. Então, assim, realmente foi muito, muito terrível, assim, musicalmente. Só que ali, Maicon, Deus nos ensinou a ser coadjuvante de verdade, cara. Porque não é o teu talento. Até hoje eu recebo testemunho de pessoas que ouviram a voz de Deus através da Coadjuvantes. E aí eu não me lembro onde é que eu tava, acho que foi num culto que o pessoal me perguntou qual foi a maior decepção. Aí eu falei, cara, foi esse show disparado, musicalmente foi muito ruim. E aí um cara, eu tava nesse show e Deus falou demais comigo através de vocês. Eu acho que principalmente porque aquele não show, música, aquele show tinha uma expectativa em cima dele, né? Isso. Ele não, pode ser, nervosismo. Eu ajudei a organizar o evento. Mas eu digo assim que a decepção se torna maior, né? No sentido de musical, principalmente, porque era uma expectativa muito grande em cima daquele show. Vocês estavam filmando e tudo mais, era um show. Tinha muita gente. Foi em 2009, né? Era um ano de Coadjuvantes. E foi o primeiro grande evento da Coadjuvantes. Deu quase 3 mil pessoas ali. Sim, a gente só tocava em igrejas, tocava muito, mas igrejas pequenas. Muito legal, né? Foi top. Mas enfim, Deus ali nos ensinou, cara, que quando ele é protagonista, não é a tua música que vai estar na frente dele, não é o teu talento que vai estar na frente dele, sabe? E ali eu demorei um pouco a gente fica triste, né, cara? Pô, rolou um luto, assim. Eu passei vergonha, cara, alheia, assim, e a agenda da banda nunca parando, e eu queria parar, cara, eu não canto nada, velho. Se fosse hoje, ia pro Worship Fails. certo. Cara, eu nem sei se eu tenho na internet. Ia dar um DVD inteiro pra ele. Eu acho que não tem na internet, eu dei uma pesquisada uma época, acho que não tem nada na internet, cara. Deus foi misericordioso. ia pro Fails. Cara, que site legal esse aí, né? Legal, cara. Teve um guri de Canoa esses dias ali, né? Tu viu? Não vi. Depois eu te mostro ali. Mas, enfim. Mas, cara, Deus ele nos surpreendeu, cara. Nos surpreendeu a nós entender que não é o nosso talento que vai fazer a diferença, não é o nosso carisma, não é a nossa música, mas é a presença dele. Ele. Eu lembro, cara, a gente abriu um show do André Valadão no Pepsi On Stage, né? Uau. Pô, a estrutura... Aí o pessoal vem aqui em casa, às vezes eu mostro, né? Só que a pessoa que filmou os trechos era tão ruim que não dá pra ver minha cara, né? Sou um borrão. Aí então a pessoa tem que acreditar que é eu, né? Tem que confiar em ti. Mas eu lembro que a gente tocou lá, e lá tinha tocado os maiores artistas do mundo, assim, todo mundo tinha tocado lá. No Pepsi eu nunca toquei. Deve ser legal lá. Legal, né? Cara. Foi muito bom. E eu lembro que do Rafa ter recebido uma mensagem, eu acho que foi por e-mail, não sei, de alguém que trabalhava lá, que era uma funcionária, e que falou assim, eu já ouvi as bandas mais famosas do mundo, né, de tocar aqui, provavelmente a nossa banda, ela nunca tinha ouvido falar, porque provavelmente ela não era uma cristã, né, mas ela falou, eu nunca senti o que eu senti no dia que vocês tocaram. Meu Deus. E ela falou assim, não sei explicar, ela não sabia o que era, né? Então olha isso, a gente cara. entende que é Deus, né? Não é o... Total. Exatamente, nós somos um coadjuvante nessa história toda. Eu amo esse nome, cara. Ele é libertador, né, Maicon? Quando eu entendi, cara, quando eu resolvi ser coadjuvante, eu me libertei de muita religiosidade, me libertei de mim mesmo, assim, do eu achar que eu tenho que estar no controle. Sim. Tipo, é o meu talento, sou eu que tenho que fazer, tem que estar tudo certinho, sabe? Sabe aqueles cara, assim, assado, assim, tem que ser assim, aí muda um pouquinho o roteiro, o cara já se desespera, porque em nenhum momento fala, não, só um pouquinho, se mudou, é porque é Deus, na verdade. E desde o começo da banda a gente vive experiência assim, começando pelo baixista. Eu queria que tu tocasse baixo com a gente. No começo eu sabia que tu não quer ser da Coadjuvantes, que é músico caro, né? Enfim, mas ele ia ajudar a gente. Chegou a ensaiar com a gente, né? Um ensaio lá na Um ensaio, exatamente, lá na Assembleia. E aí aí depois que eu vi que tu não ia conseguir, aí a gente precisa só faltava o baixista, tecladista, tinha o guitarrista, baterista, e agora, cara? Quem é que vai me acompanhar com o CD Que Grande Amor? Aí eu me lembrei do Felipe Jamal, o apelido dele, Jamal. Hoje ele dá 55 aqui, isso, né? Sim. O Jamal, que um excelente músico sempre foi. Esse aí vai pegar nossas músicas brincando e vai poder nos ajudar até nós achar um músico de verdade. Quem não vai querer também ficar tocando com a gente, que é pop rock ali, né? Ele é da grooveira, enfim. Nunca falei isso pra ele. Vai ouvir aí, vai ver. E aí eu pedi pra um amigo da Assembleia lá, cara, me dá o telefone do Felipe Negão, cara. Falando do Jamal, né? Sim. E ele me deu do Felipe, que tá comigo até hoje. Até hoje. Felipe Costa. Foi um engano. Famoso Squirt. Famoso Squirt. E aí o que acontece? Aí eu liguei assim, ô Felipe,
amanhã a gente vai, tá ligado? Da Coadjuvantes. Ô, Miso, e aí? Tô ligado. Cara, amanhã a gente vai tocar na Batista Filadélfia de Canoas. Sei, ali. E amanhã de manhã, isso era um sábado, né? Isso era sexta, eu falando com ele. Amanhã de manhã a gente vai ensaiar na Assembleia. Tu iria ali ensaiar com a gente, cara, umas músicas ali, tudo. Ele, tá, beleza. Então tá. Eu achei que estranha a voz do negão, cara. Me criei com ele na Assembleia, né? Mas beleza, deve ter... Tava dormindo, alguma coisa. Cara, eu cheguei na igreja, chegamos ali abrindo os portões, daqui a pouco vem o Felipe, aquele magrinho com baixo. Ele morava pertinho da igreja, ali caminhando assim, eu olhei assim, não, cara, não acredito, é o baixista dos baixo agudo. Eu falei assim, porque eu toquei num retiro com ele, cantei, e ele ficava toda hora firulando, solando e com baixo num agudo, e não tinha peso a música. Só brilho. Só brilho, que pai, mais destruindo no retiro, né? E eu, cara, é o baixista dos baixo agudo, cara. Bem piazão na época. Bem piá, cara. Ele tinha 16, 17 anos. E aí só que na mesma hora eu falei, não, só um pouquinho, a gente é coadjuvante. Só pode ser Deus. E, cara, eu acho que a maior explicação é o único que tá comigo desde 2008. Mudou bastante a formação. Mudou bastante músicos aí, bastante. O último a sair foi o Mustafa, né? Pois é, cara, sabe que eu descobri... Ficou 10 anos comigo, Rafa. Eu descobri esses dias aí que ele saiu, cara. Isso. Eu descobri esses dias aí. O Mustafa é um cara... Vou convidar ele pra ser entrevistado também. Tem a prima dele tá congregando com a gente lá, cara. Tá namorando o irmão da igreja lá. Que legal. Sempre que eu falo pra ele, se tu vê o Mustafa, tu manda um recado pra ele. Tatitatum Rarindom. Ele sempre me xinga nessa aí, né? Por que ele xinga? Não sei, ele não gosta, não sei lá. Cara, o Tatitatum Rarindom veio de uma música versão americana. Sim, tá ligado? Eu te busco versão americana, que não é Tatitatum Rarindom, é... Enfim, eles falam outras pronúncias ali. Ele fala uma coisa. Fala. Não sabia. E aí descobri agora. Aí eu fiz o português, né, dessa versão. Enfim. Bom, se eu tivesse com o meu celular, eu mostrava. É como se fosse uma ministração, alguma coisa que ele fala ali. Uma brincadeira. Entendeu? E aí eu pro tatitatum. Só que assim, não foi por querer, né? Foi na brincadeira, num show. Aí eu quis imitar o cara, não sabia o que o cara falava, que não era nada com nada, eu tatitatum darindom, e pegou e a galera dava risada e curtia, tem que gravar desse jeito, isso aqui. Então vamos gravar, e gravamos, né, cara? Gravou a versão brincadeira. E combinou com o CD, né? Que era um CD pra adolescente, tenho ficado em pensar, a música, como criança que é a música tema, vamos pular, né? Vamos gritar, então ficou nesse clima aí mesmo. As Mustafa, caramba, um amigão, gente boa pra caramba. Tatitatum Rarindom, Rafa? Tatitatum Rarindom. E, cara, e a rádio, cara? Quando é que surgiu? Por que surgiu? Qual é que foi a jogada de mudança? Como é que foi isso aí, cara? Essa chamada aí pra rádio? Cara, como barista trabalhando de café, teve umas vezes que eu fiquei meio em crise lá trabalhando, que eu falava, cara, o que eu tô fazendo aqui, meu? Tô perdendo meu tempo, cara. Eu queria estar fazendo outra coisa, queria estar cantando, queria estar ministrando, fazendo o que eu fiz lá em Pinhal. E aí, o que eu me comprometi assim? Eu quero fazer algo que realmente me faça feliz, tá? Eu quero uma profissão, tá? Ali eu comecei a me desapegar disso aí. Eu quero uma profissão que me faça feliz, que eu saia de casa feliz em estar fazendo. E aí eu pensei no rádio, assim, eu dormindo assim, a Coadjuvante já deu entrevista em rádio, comecinho da banda ali, eu quero rádio, cara, vou ver numa rádio comunitária. Aí fui na rádio de Canoas, rádio Fátima FM. Tá, mas isso quando? Isso já existiu Coadjuvantes? Cara, assim, eu tive umas experiências antes da Coadjuvantes, tá? Entendi. Antes da Coadjuvantes, fiz uns programas lá da igreja e gostei demais. E aí abafou, criei a Coadjuvantes e durante a Coadjuvantes voltou aquele sentimento, porque eu queria não mais viver fazendo uma coisa diferente do que pregado, que tá na música, entendeu? Sim. E eu sabia que só músico não ia dar, né? Então, comunicação. Aí fui pra comunitária, cara. Aí trabalhei na Fátima, trabalhei na CSFM, que era também a rádio comunitária. A Fátima, que foi a primeira, em 2 meses de rádio Fátima, a Rádio Real, não sei se tu conhece, Rádio AM, uma rádio bem tradicional, bem antiga lá, os caras da Rádio AM, cara, que cara é esse que tá fazendo ali da meia-noite a 1?
que era o único horário que tinha livre, da meia-noite a 1 de segunda a sexta, e eu loucão, vai lá galera, quem são os mais inteligentes, os homens ou as mulheres? A mulherada ligando e falando, né? E os homens se pegando lá e se pegando que eu diga na discussão, né? Na discussão, né? Tem que especificar, né? Mas enfim, discutindo, não, são os homens, não são as mulheres, cada um com a sua versão. E, cara, o programa tinha uma audiência muito legal, e era uma rádio comunitária. E a rádio AM falou, cara, quem é esse guri aí, velho? Aí foram até mim e chegaram, mano, tu paga pra trabalhar? Eu, sim, claro, não sou comunicador. Então, assim, ó, a gente vai pagar 1 hora na maior rádio de Canoas, é AM, mas é a maior rádio de Canoas. Eu vou conseguir patrocínio pra te pagar aqui. Já não paguei pra trabalhar. Então não ganhava, mas não pagava. Não pagava nada, entendeu? Então, opa, comunicação. Tá, isso antes do coadjuvante. Isso antes do coadjuvantes, tá? Isso antes do coadjuvantes. Aí, fiquei 1 ano lá na Rádio Real, aí trocou o diretor, aí os caras, vamos fazer o dobro. Aí deu, cara, mas não sou eu que pago. Os caras, não, mas tá muito barato, toda semana, não sei o quê. Aí eu saí, não tem condições. Coadjuvantes veio em 2008, 2011, a gente viajava muito com a banda, só que a banda é só final de semana. Eu sempre digo, né, o Michael viveu isso, que nós, quando a gente tá tocando, viajando, a gente tá no mundo de Nárnia. Que é tudo maravilhoso, cara, a gente fica hospedado, o pessoal nos honra demais, assim, sabe, cara, meu Deus, nós hospedar na casa dos pastores ou num hotelzinho top, o pessoal se esforça para cuidar da gente, assim, e aí quando a gente chega durante a semana, cada um no seu emprego, os caras não nos conhecem como ministros, como pregador, como músico, como coadjuvante, lá tu é o funcionário, então a gente volta do mundo de Nárnia. Eu falei, cara, eu quero um mundo de Nárnia para sempre. E aí foi que eu comecei a voltar para a rádio comunitária, fui para a CSFM. Aí depois eu fui para a rádio comunitária de São Leopoldo, que é a rádio que na época o pastor Wagner Medina era o dono lá. Sim. Mas tu ainda pagava para trabalhar, ou já era funcionário? Lá nessa, não. Na CS sim, e lá eu fui como funcionário daí. Foi a primeira rádio. Acho que eu lembro disso. A rádio Feitoria. Ele não tem mais essa rádio? Essa rádio existe, mas hoje não é mais cristã. Hoje é uma rádio Galdéria lá, gauchada lá, que assumiu lá, um CTG lá. Sim. Enfim. Aí, lá foi a primeira rádio que eu comecei a ser assalariado. Uma ajuda de custo, pagava minha gasolina, mas sobrava ali uns reais ali, né, por mês, né? E eu, cara, fiquei 1 ano e meio trabalhando todas as tardes ali. E eu voltava pra casa, porque minha rádio ficava só no bairro ali, da Feitoria, e saía e já não pegava mais. E eu, 90.3 FM. E ouvindo. Cara, e algumas vezes chorei no carro, assim, Deus, eu amo comunicação, quero essa profissão, tô me especializando pra isso. Bem que tu poderia me botar na maior rádio cristã do sul do Brasil, né? Mas, cara, só eu e Deus no carro. E aí um dia o pastor Wagner me diz, a gente vai ter que te dispensar, eu sei que é pouco que a gente ajuda, mas tá difícil pra rádio. Não, tranquilo, pastor, vamos ficar esse mês aí, se não acontecer um milagre, a gente vai ter que cancelar aí o contrato contigo. Não, pastor, tranquilo, Deus no controle. E naquela semana o pastor falou isso. Adriano Vieira, que trabalhava como coordenador. Claro. Pô, grande Adriano, grande tecladista. Hoje está em Brasília, tá na Lagoinha lá em Brasília, beijo pra ele. Me ligou, Misa, e aí, quanto é que tu quer pra vir pra Felicidade? Deu, como assim, cara? Tu sabe que eu trabalho em rádio, tu sabe que eu sou comunicador. Meu, a gente roda coadjuvantes aqui e... Mano, a gente conhece, eu tô te ouvindo e tu és um cara muito divertido, a gente quer esse perfil pra Felicidade. Cara, aí só foi aí 2016, fechamos esse contrato e tô até hoje, né? Vai fazer 5 anos. Vai fazer em setembro 5 anos. E foi fácil, assim? Foi tranquilo conciliar com a banda? Nunca atrapalhou? Nunca atrapalhou. Nunca atrapalhou? Nunca atrapalhou porque a rádio, eu tenho esse acordo com a rádio, né? Sempre tive. Porque pra rádio é importante as minhas visitas, minhas viagens com a Advantes. Porque tu acaba divulgando a rádio. Entendeu? Principalmente agora que não sei agora, tô dizendo agora, mas a questão de ser uma rádio web, ela vai ter um alcance para todo mundo, e né? gente que eu fui lá tocar em Rio Grande, que me ouve em Rio Grande. Claro. E agora Encantado, semana passada nós estávamos em Encantado, e lá tem uma galera que nos ouve, nos assiste pelo aplicativo Encantado. E a rádio tem outras... um grupo, né? Um grupo. Eles têm outras rádios cristãs em outros lugares, assim? Não, a rádio cristã do grupo é a única, é a Felicidade. É a 90.3. Né? E hoje o cristão é uma mensagem cristã, mas a gente tem trazido ali... O bairrista hoje está parceiro da Rádio Felicidade, né?
Então o Barrista tem trazido esporte, tem trazido informação. Então, assim, uma galera que era de outra rádio bem famosa... Rola até jogo lá, cara. Rola jogo. A Grêmio Rádio Umbro tem contrato desde 2015. Isso, eu lembro alguma vez assim, pô, ligado, tava dando futebol. Até pensei na época, será que venderam? Assim? Isso. Não. É quando o Grêmio joga... É a rádio do Grêmio que comprou o espaço, né? Sim, o maior do Rio Grande do Sul. Exatamente. Comprou isso pra Grêmio, né? O Grêmio! Os Colorados reclamam, né? Pô, não sei o que deu. Cara, fala pro teu time investir, meu. Teu time sempre quebrado aí não investe. O Grêmio investiu. Investiu e toca... E é ungido, fica ungido, né? Fica ungido. Fica abençoado, né? Fica abençoado. Olha aí, ó. E, cara, assim, né? Eu lembro que na época que tinha banda e tal, como que a banda divulgava, né? A gente tinha que pegar um CDzinho e gravar, e na porta da rádio lá, lembro que tinha a rádio da Sara Nossa Terra. Sara, o Anderson Alves era de lá. Sara Brasil FM Sara Brasil, e tal. que existe ainda, né? Existe ainda? Claro. Então, nosso amigão Rodrigo Volker. Cara, eu tive com o Rodrigo no final do ano passado, eu acho, cara. Fui dar um curso de áudio na igreja dele. Que legal, tive um cara. tempo com o Rodrigo, cara. Grande Rodrigo. Pai de todos, né? Tu viu? Mais um, né? Mais um chegando aí. Aham. Rodrigão, pai Abraão. Foi tecladista com Advantes durante 4 anos. Tocou com Reparadores também, Isso. Né? Reparadores. Com Reparadores ele era tecladista e baixista. Baixista, né? Tocava os dois instrumentos, fazia o pé, segurava o pé. Foi antes de ti ou depois de ti ele? Depois. Eu saí da banda, e daí eu não lembro quem que ficou depois, e acho que ele entrou... Acho que meio pra ajudar ali, cara. Ele era muito amigo do Rafa, Isso. né? Eu não consigo lembrar agora, assim, não tem... Daí depois que eu saí logo que eu saí da banda, eu fui morar na Argentina, né? Isso. Então foi nesses 2 anos que eu fiquei lá. Fez o Cancion lá, né? Não foi Cancion? Todo mundo acha que eu estudei no Cancion. Não, eu jurava que era Não, Cancion. Estudei em outro lugar. Aqui a maioria das pessoas que saiu daqui iam estudar no Cancion, né? Então Sim. acabou que mas eu estudei em outro lugar. E aí quando eu voltei da Argentina... Tu estudou no Alavança. Muito bom. Nota 2. Tu falou que tinha umas piadas boas aí, né? Não tem nada. Só piada ruim. E aí quando eu voltei da Argentina, eu voltei pra voltar pra banda, era a minha ideia, né? Daí o Rafa foi embora e acabou a banda daí, né? Sumiu a banda. Olha aí. Acabou, não teve... Que pena, cara. E daí, aí até o Rafa acabou vindo algumas vezes pra cá tocar. Foi engraçado, né? A gente nunca ganhava dinheiro nenhum aqui, né? Era sempre de graça. De vez em quando rolava trocado e tal. Não conseguia entender. Aí quando o Rafa morava em Minas, uma igreja pagou pra ele vir e deu um bom cachê. Olha aí, quando morava em Minas, daí valorizaram. Isso, valorizaram. Porque sempre teve esse negócio aqui, né, cara? Se o cara vem de fora, parece que o cara tem mais. Não sei, é uma questão... não sei te dizer. Ninguém tem explicação, acho, pra isso, é meio difícil. O pessoal pergunta muito isso, né? Porque a gente sempre... Os 2 primeiros anos foram bem difíceis quanto à oferta, quanto à honra, né? A galera honrar. Porque é aquilo, né, Maico? A gente deixa a nossa família, cara. Claro, entendeu? Claro. A gente deixa a esposa. Eu tenho uma esposa, eu tenho uma filha. E, cara, eu deixo elas em casa pra ir viajar, pra passar, né, 2, 3 dias, enfim, o que precisar. Então, assim, é o mínimo. E outra, né? As igrejas pregam muito sobre quando oferta que Deus honra, né? Honra, vem a oferta, tem a fé, entrega no altar, que Deus vai suprir. É muito pregado isso. Aí na hora das igrejas ofertarem na vida dos ministros, há aquela a falta de fé. Porque se eu der para ele, vai faltar pro final do mês né, na luz, ou no aluguel, ou na compra das cadeiras. A gente via muito isso. Pregando sobre fé pra galera ofertar pra igreja. Aí na hora da igreja ofertar pro ministro, não tinha a mesma fé. Não tinha a mesma fé. Mas assim, a gente pegou muita igreja que foi contra isso. Honrava a gente, abençoava a gente. Qual foi o maior cachê que já ganharam? Conta aí. Maior cachê foi de prefeitura, né? 2,5. Assim, nunca ganhou muito assim, né? Uma vez nosso maior cachê foi 1.000 numa prefeitura. Foi 1.000 Tá, mas 1.000 há quantos anos atrás? Uns 12, né? Como se fosse 2.000. Como se fosse 2.000, 2.000 e pouco. Que uma vez, cara, os caras eram 600 na prefeitura, né? Pô, 600, pensamos, vamos dividir esse dinheiro aí, não. Vai dar ali. Era normal, né? 600. O normal era 200, né? Dava 50 pra cada um. E aí um dia, chegamos pra receber, cara, os caras descontaram o imposto. Nós já tinha dividido certinho no que ia gastar o dinheiro. Descontaram o imposto, deu 500. Daí eu digo, puxa vida, cara, agora... Deu ruim, não vamos ter. Cara, teve uma que a gente tocou em Gravataí, a gente tocou em... Imposto não dá. Desde que nós pagamos imposto, né, cara? Cara, a gente tocou em Igrejinha, a gente tocou em Parobé. Primeiro que a gente foi tocar em Parobé. Os músicos souberam que ia ter uma banda de fora e não foram na igreja. E o cara deixou o cubo da guitarra com um cadeado pra gente não usar. Meu Deus. Aí tocamos lá
e o pastor ainda sofreu um acidente de moto no mesmo dia. O pastor não vem que ele caiu de moto. Só que na casa dele o pastor tava enxugando uma gelada, aí sofreu um acidente. Aí os músicos não foram. Tinha umas 10 pessoas na igreja. Aí de lá a gente dormiu na casa de alguém, não lembro agora. E de manhã fomos à igrejinha tocar. Só que era dia dos pais, ainda bem não tinha ninguém na igreja. Aí eu tinha ido com o Rafa, num pastor que era amigo dele. E aí o cara falou, Rafa, vamos levar tua banda tal dia que eu quero honrar teus guris lá. Vamos honrar. Era aqui perto, perto do Trafo ali na igreja ali. Aí hoje nós vamos honrar. Isso, era no mesmo dia. Pô, tava cansado, né, cara? Tinha viajado já, ainda não tinha cara, era mais pobre que vocês, né? A gente viajava de ônibus, cara. Era cruel. E aí a gente foi tocar e o pastor, final do culto, vamos tirar aí a oferta, agora oferta pro não sei o quê, oferta pra obra da igreja, oferta... No final ele largou um boné assim. Olha, quem quiser deixar uma oferta pra banda, toca nesse boné. R$6 deu. Um boné. Toca aqui o dinheiro. R$6. 3 notas de 2, lembra até agora. Não dava um X. E esse era o culto que eles iam honrar vocês. Ele falou, não. E eu lembro porque quando a gente foi convidado, eu tava junto. Céu, cara. Ele falou, vamos honrar os teus guri. Ele falou assim, vamos honrar. R$6 ele deu. Cara. R$6. Foi a menor, então vocês ganharam até na menor oferta. Menor foi nada, né? Menor foi nada. Tá, não. Menor dinheiro, foi pagar espécie. Não, isso aí era direto. E fora os que falavam assim, segunda vai estar na conta, não esquenta. Isso aí aconteceu algumas vezes. Até hoje. Isso aconteceu algumas vezes. Cara, a nossa menor oferta espécie, né? Fora os que deram cambal gospel, né? Cara, foi um cara, a gente tocou numa vigília. Você estava nessa vigília, cara. Porque reparadores eu amava, mas reparadores tinha um negócio. Não interessa se tem 300 bandas. Reparadores subia, era 1h30, 2 horas. Tipo, nós tentava assim, cara, vamos tocar 2, 3 músicas, porque é muita gente, cansa o pessoal. Reparadores... Não pode falar qual era a vigília, né? Não posso falar, cara. Eu ia falar, ainda bem que tu falou não pode falar, porque não é bom mesmo, né? Enfim. Mas a gente chegou nessa vigília, cara. E aí o que aconteceu? Aí aconteceu, cara, que nós cansados... Não foi uma que deu um temporal, que choveu. Não lembro, Foi essa aí. Não lembro, porque assim, eu tava mal aquele dia. Eu tava muito cansado. Nós tínhamos tocado no evento à noite. E nós não íamos tocar nessa vigília. O cara tem muita banda. Ele, Misa, vamos, cara. Confiram coadjuvantes. A galera gosta muito de coadjuvantes. Aí era aquelas vigílias que tinham uns 10 bandas. Tipo, era só pra botar coadjuvantes ali. Só pra... vai lá que 5 pessoas gostam de coadjuvantes. É 5 a mais no evento. Entendeu? Aí eles iam somando. Enfim. Cara, chegamos lá. E tocava. Aí teve... Tá, é hora da coadjuvante. Não, tem reparadores antes. Quase 2 horas. Aí o Rafael até ministrou inglês pra uma pessoa, olhando pra uma câmera. E olhava assim, cantava inglês pra alguém. Tava, será? Não lembro se tu tava. Enfim. Cara, aí não te duvido que não era o Rodrigo. Cara, e aí chegou na hora, na nossa vez, a gente tava exausto. E assim, era o meu aniversário, cara. Eu não tinha ficado com minha família o dia inteiro. Aí, assim, eu tava muito realmente abalado aquele dia, assim. Porque, cara, o que a gente tá fazendo aqui? Não precisam da gente, entendeu? Sabe aquele sentimento, não precisa da gente, a gente tá aqui. E aí, na hora de nós tocar, assim, o cara chegou assim... Mano, deixa eu pedir uma coisa pra vocês. Cara, vocês tocam umas 2 músicas, que tem mais umas 4 bandas pra tocar depois de vocês. Isso já era umas quase 5 horas da manhã. Tem mais umas 4 bandas. Eu olhei pra ele assim... Mano, eu fui bem irônico, né? Mano, se quiser a gente toca uma. Ele, cara, vocês são bênção, velho. Tipo, eu tava debochando. Não, cara, a gente toca até uma se tu quiser. Cara, vocês são bênção, velho. Vocês são de Deus, cara. Aí eu fiquei na minha, né? Aí eu, gurizada, é uma música. Que, cara, estamos até agora, gurizada. Uma música, velho. Aí a gente foi lá, tocamos uma música. E daí a gente desceu. E aí o que aconteceu? Na hora da oferta, o cara chegou assim, gurizada, vocês são de Deus. Aí ele chegou aqui, na mão aí. Chegou aqui assim. E dentro da mão dele tinha R$10. Mas 10 ganhou da gente. R$10. Se fosse hoje era 20. Se a gente atualizar os valores... Então, cara, que noite inesquecível. Mas aconteceu muito com a gente, cara. Muito, assim, de tocar e sobrar só um tempo. Cada vez a gente fez a gente foi pra... Eu não lembro se era Lajeado, cara, ou... Tem uma outra cidade ali perto que eu não lembro o nome. Não me lembro agora, mas era... Tô me lembrando de outro evento. Acho que era Lajeado. E aí o cara, vamos fazer... Os caras alugaram um ônibus pra ir várias bandas, porque tinha um pastor que era seminarista aqui de Gravataí, e ele tava tipo de estagiário numa igreja, e ele queria promover um evento pros jovens e tal, né? Porque, geralmente, às vezes, algumas igrejas, o cara se forma no seminário
ele é enviado para ser um estagiário mesmo, servir na igreja ali um tempo, né? Só que acontece, no evento, só tinham as bandas que foram daqui. Uma banda tocava pra outra. E no final, a banda da noite era o Reparadores, né? E aí nós chegamos cedo lá. E sempre, né? Sempre. Primeira a chegar, a última a sair. A tarde inteira. Chegou no final, o cara falou, pra vocês sobrou 15 minutos pra pregar e tocar. Tocar e pregar. Pregar e tocar. 15 minutos deu. E aí foi isso aí. Tocamos duas. Aí tinha banda que não tinha baixista. Faz o baixo pra nós ali. Aí vocês Mas tocaram. podia ter feito aqui o show, né? Porque só tinha as bandas olhando. E o cara, não, meu, fica tranquilo que vamos largar todo mundo em casa, né? Aí chegou o nosso tecladista, morava na Zona Sul, largaram ele no aeroporto. Cara, daqui fica bom pra ti? Aí ele foi caminhando até a Farrapos. Foi caminhando. Aí na época não tinha Uber, né? O cara teve que pegar um táxi, imagina um táxi até a Zona Sul, até o Teresópolis. E não teve oferta aí também? Despesa, nada? Não, mas não tinha nem pra eles, né? Não tinha. Meu mas Deus. teve, cara, várias. Eu me lembro, quando é daquele show que a galera vai curtir, aquele que vocês estavam tocando e tinha uma piscina, a galera foi tudo pra piscina. Esse foi em Santa Catarina, primeira saída da banda, fomos tocar em Santa, em Criciúma. Cara, as histórias deles são as melhores, fomos tocar em Santa, pensando, agora sim, né, fomos de ônibus, feliz. Fora do Rio Grande do Sul. Saindo do estado e tal, e eram várias igrejas de Santa Catarina, várias igrejas de Criciúma ali da região, que eles alugavam um clube, pro show, assim, né, no verão, vou explicar melhor, no verão, várias igrejas se uniram e alugavam um clube, que tinha uma lagoa e uma piscina, e reuniam as igrejas lá e faziam um eventão jovem e tal, aquele louvorzão e tal. E aí nós era a atração da noite, fomos tocar gauchada. E nisso tinha um amigo meu que morava, ele era aqui de Cachoeirinha, mas ele tava em Santa Catarina. Ele falou, nós vamos tocar lá. Ele desceu até Criciúma pra estar com a gente ali no evento. Aí, e aí tinha a piscina na rua, um calor imenso, a galera na piscina. E nós fomos tocar, o evento era muito baixo, assim, cara. Era bem baixinho o lugar, assim, escuro. E a gente não enxergava nada. Tinha as luzes, né? Muita luz e fumaça, né? E nós tocando rock and roll, quebrando tudo ali, personagem de palco e tal, pai. E aí fizemos o show inteiro, quando terminou, valeu galera, boa noite, que apagou as luzes. Só tinha assistindo o cara que convidou, o meu amigo e uma guria com o pé machucado, porque ela tinha que ficar ali, porque não tinha como caminhar. Só tinha os três ali. Mas foi um fiasco, assim, cara. Ninguém. As pessoas eram um calorão, cara. As pessoas que estavam na piscina não queriam estar vendo nós tocar rock, né? Foi. Cara, não, já passamos por várias, cara. A gente abriu. Foi muito. Uma vez a gente abriu um show. Abriu um show do Nani Azevedo. Mas nada contra o Nani Azevedo, mas não. Qual cidade? Sapucaia. Um festival gospel que eles faziam num Cura Chique ali. Sei. Lotado. E nós fomos tocar, cara. Fomos tocar as nossas músicas ali, né, cara? Rock, 4 acordes, né? Nós fomos profeta do worship, nós já fazíamos worship naquela época, né? E... vamos ficar em pé todo mundo. A gente fez... Todo mundo sentou. Tipo, só foi assim, no máximo 15 segundos com o pessoal em pé. Sentou todo mundo, aí no outro... Sim, público dinâmico, cara. Eu não lembro, cara, se já não tinha Facebook, acho que era Orkut na época. E aí rolou, tipo, uns comentários e um cara botou... Eu acho que era, acho que não era Facebook ainda, não consigo lembrar. O cara, tipo assim, cara, mas que era aquela banda tocando no começo, cara? Nada a ver com o evento. Só tinha 3 acordes. Os caras avacalhando ainda. Era um negócio avacalhando. Pra judiar mais ainda. E tu vê, né, cara, até isso é interessante, né? Porque a gente fazia um som muito simples, né? Muito simples. Mas era legal. Era legal. Mas todo mundo... Era aquela época... na igreja era muito acorde, era aquela coisa, e arranjo, quebradeira. E hoje... A galera tá fazendo exatamente... Eu lembro de uma vez, nosso tecladista na figura, você lembra o Gessel, o grandão que tocava? O homem dos cremes, né? Tinha os cremes, né? Tô ligado. Creme, um tipo de tinha creme bastante creme, cabelo, rosto. Ele parecia com muita... Uma vez a gente foi viajar nesse lugar que o pastor se acidentou de moto até. Mesmo dia, né? Meu Deus. Nós fomos uma viagem inteira falando que ele parecia o Lobão, que ele era a cara do Lobão. E aí ele estava bravo. Fica me falando. Nós chegamos na igreja, o pastor olhou pra ele. Meu, tem a cara do Lobão. Ele ficou bravo. Cara, ele parecia o Lobão, ele parecia o Edu Guedes, ele parecia o Darley e ele parecia mais... Tudo misturado. Ele parecia todo mundo. Cara, era muito engraçado, assim. E uma vez nós falamos, senhor, você repassa os acordes, e a gente descobriu que ele não sabia tocar nenhuma. Ele tocava tudo errado, assim, não sabia as letras. É a figura, cara. Lembra de uma vez que nós ficamos lá, cara, eu acho que foi... Em Pinhal. Em Pinhal, num hotel.
Essa foi no muito... hotel, 0,5 estrelas, lembra? Que a gente falava, não dava nem uma estrela no hotel, nós ficamos tudo hospedado. Agora tu imagina. E aí nós zoando no corredor, lembra? Zoando no corredor, daqui a pouco levanta um que tava dormindo, não vou falar o nome dele, né? Que é uma autoridade, mas levanta-se, pô galera, eu quero dormir de pijama, lembra? Essa canção. É que assim, tu imagina um hotel. Pô, galera, eu quero dormir. Em Pinhal já não. Os hotéis já não são grandes. Aí tu imagina um hotel em Pinhal no inverno. Aí tu imagina, né? Já é. Cara, aí tu lembra que tinha um cara, tinha uma guitarra encostada, assim, quebraram a guitarra do cara. Lembro, assim, cara. A guitarra quebrada. Lembro, cara. Era 1.500 bandas. Eles botaram nós. Aí nós ficamos zoando lá no quarto do hotel, as duas bandas e o nosso irmão lá, brabo na porta. Pô, veio bravo, né? Bravo. Eu quero dormir. Mas o cara da polícia, né? Não podia. Da polícia, não dava pra reclamar. Não podia reclamar. Cara, que coisa. Mas vocês abriram pro Nani, a gente abriu pro irmão Lázaro, cara. Boa. Finado irmão Lázaro. Pô, aí. A gente abriu pra ele e pra André e Felipe. Não, perdão, Daniel e Samuel. Olha só, tudo a ver, né? Coadjuvantes, pop rock. Mas assim, ó, foi o maior público que nós pegamos. Foi lá em São José do Norte. Foi um estádio de futebol. 17 mil pessoas, cara. Mais que a população de São José do Norte. Porque ali, por isso que eu disse que eu citei Rio Grande, e aí eu tirei do exemplo Rio Grande, porque lá é a par do Rio Grande do Sul. Lá eles são muito unidos. Então assim, ó, quando o Rio Grande faz um evento, vai a galera de São José do Norte, vai de Mostarda, vai de Tavares, entendeu? Sim. Pelotas, o pessoal se une muito. A gente tocou algumas vezes, cara. O primeiro show que eu toquei no Reparadores, que eu não era da banda, eu fui quebrar um galho, foi em Rio Grande. A gente abriu um show do Trazendo a Arca. Isso, não, tem muitos eventos legais. Nós abrimos um show, aí depois a gente foi tocar numa vigília lá, que chamava Aviva Rio Grande. Já tocamos nesse evento. Tipo assim, ó, eu lembro assim, que a galera assim, tava empolgada ali com a gente tava... Só que a gente tocou, já era umas 4 horas da manhã. Isso, assim, normal. Foi um negócio absurdo, mas foi legal, assim. A galera... Ano retrasado nós tocamos essa vigília. Veio mas tipo umas quase 5 mil pessoas, né? Era um lugar bem grande, era né? bem grande, isso. assim, cara. Foi um evento muito legal, cara. Isso. Foi muito massa, assim. Foi um tempo... Quanta história, hein, Mike? E tem algumas que não dá pra contar, é claro, né? Claro. Tem várias. Eu até tinha no meu canal no YouTube um setor de histórias. Eu contava umas histórias de estúdio, umas histórias de banda. E, cara, mas assim, né? Uma coisa... Até no passado eu fiz uma série de lives. Aí fiz uma live com um pastor de Minas Gerais e eu abordei esse assunto. Porque ele foi um pastor, o Ariovaldo Carlos Júnior. Vocês conhecem ele? Não. Ele é pastor de uma igreja lá. Só que ele veio de um movimento, assim, muito de bandas, né? Ele era pastor na época, ele surgiu num lance de... Que... Na época do Reparadores ali, eu não sei até quando isso durou, tinha muito isso. A galera queria ter banda e vamos fazer banda e banda de rock. E eu tenho a impressão, tu que tá na rádio lá, tu vai poder me falar. Mas eu tenho a impressão que sumiu um pouco esse movimento assim de bandas, né? Sumiu. Hoje nós somos a minoria. Hoje a Coadjuvantes, pode ver, tenta pensar, né? É que tu falou que tá desligado, né? Mas enfim, são poucas as bandas que existem ainda. Realmente, a gente fala geração worship porque não por causa do estilo musical, mas por causa das igrejas que criam um grupo de louvor, um ministério ali, e só ficam entre eles. Mas, assim, eu percebo isso até no Brasil, no geral, né? Aí eu não posso te dizer, né? Não sei. Não existem bandas novas assim. Mas assim, ó, a gente vamos pelo prático, tá? Views. Uma música worship tem muito mais view que uma música pop rock hoje. Muito mais. Mas tu vou acha falar que um exemplo. Se perdeu o interesse por ter bandas por causa que tocar worship, tocar na igreja é mais fácil? Não sei se for por causa disso, mas eu vou dar um exemplo, tá? Um cara muito bacana de Brasília, que é o Leif Bessa. Leif Bessa tem um som muito legal, nunca ouviu falar? Não. Cara, 1.000 e poucos seguidores no Instagram, meu amigo lá, a gente entrevista ele bomba na Rádio Felicidade, porque a Rádio Felicidade tem esse perfil diferente, né? Não ser aquela rádio igrejeira, né? Por quê? Porque a gente quer que o católico ouça a nossa rádio também, a gente quer que todas as religiões ouçam a nossa rádio. Então, se nós falar muita expressão igrejeira, música que só crente entende, né? Então a gente tem esse repertório pop rock, soul, rock, né? MPB, esse é o repertório da Felicidade. De vez em quando rola uma worship, mas não é a minoria, é 5% do nosso repertório. Então, Leif Bessa bomba a nossa programação. E os views de internet, das plataformas digitais é bem menor do que outros ministérios, né? Então, assim, é um cantor... Estou usando um exemplo, né? Um exemplo.
Então é um cantor, é um exemplo. Então, cara, eu não sei se te dizer se é por causa disso, mas uma coisa é fato, as igrejas hoje é mais barato tu ficar com a galera da casa. A galera da casa vai lá, tá? Vamos pegar o que é a geração worship, tá? Vamos tentar fazer um padrão, porque cada igreja tem o seu padrão, né? Mas vamos tentar fazer um padrão. Todo dia culto, ou alguma atividade, tá? Ou é a reunião, no outro dia tem o culto disso, no outro dia tem a célula, no outro dia tem o grupo de jovens, no outro dia tem o dos adolescentes, no outro de casais, no outro da família. Sendo que no da família tem 3 cultos. Todos esses cultos, a geração worship monta uma equipe que vai lá e se doa ao máximo, entendeu? E fica em todos os cultos ministrando e tocando, e de vez em quando muda o vocalista, de vez em quando muda o baterista, mas é entre eles. E é uma galera que não cobra absolutamente nada e, sei lá, 90% a igreja não paga as cordas da guitarra e do violão. Pô, vou trazer uma banda pra cá, vou pagar despesa, vou dar oferta, se eu tenho uma gurizada que faz tudo pra mim. Vão tocar as mesmas músicas. Vão dar as mesmas músicas. Tudo meio igual, meio então, assim, né? parece que a galera meio que se acomodou, entendeu? Nisso, entende? É que tinha muito aquele movimento assim de bandas. Quero montar uma banda pra tocar na praça, pra evangelizar. Isso. Esse parece Hoje, assim que se extinguiu, né? Cara, muito pouco. Eu não sei em que momento isso aconteceu. Muito pouco. Isso é triste, Michael. É triste. Pô, a galera não quer mais sair de dentro da igreja, cara. Assim, Claro, a gente não tá falando de generalizando, eu sou de uma igreja de teologia reformada, então a gente tem bem claro assim, no culto, a gente toca, é muito, muito enxuta, uma igreja que tá nascendo, uma igreja pequena, mas a gente tem muito focado assim, no culto de domingo, a gente toca 3 músicas, a gente sempre tá lá brincando, mas é verdade, a gente sempre toca um hino da harpa, a gente... é sério? Sério. Que legal, cara. Que show. Nós tentamos mesclar, né? A gente toca uma música contemporânea, um worship. Tá. Nós tocamos uma música ali da geração Asaf Borg, uma coisa assim, e uma música da harpa. Caramba, é isso. Sensacional. Caramba, que legal. Mas a gente entende que a arte, a música, ela tem o seu espaço em fora, ela não tem problema nenhum com isso, né? Sim. Mas eu vejo que esse espaço fora de fazer arte, de demonstrar Deus na excelência da arte, na beleza da arte, sumiu assim, cara. E tu pegar assim, hoje a galera, por exemplo, não quer estudar música, né? Isso, que é triste. Se tu pegar aquela turma a galera que estudava harmonia, que estudava isso, hoje a galera tem dificuldade de aprender música com 4 acordes, né? Exatamente. E aquela coisa gostosa de introdução, aquela coisa que a Coadjuvantes manda. A gente tá banda de velho, né, cara? Sim. A gente tá banda de velho. Eu fiz 37 semana passada e sou mais velho ali da banda, mas o D do Conversão em Massa. Sim. Felipe também, já tudo trintão ali, agorizada. E aí o que acontece? A gente mantém, cara, a introdução, a gente ministra as nossas músicas, ensinamos as nossas músicas, encaixamos, tá? A gente gosta de algumas músicas da Gabriela Rocha, a gente fez uma versão mais pop rock, o nosso estilo, uma mescla, mas, cara, aquela introduçãozinha gostosa, começar com um instrumento, finalizar com a galera ali batendo palma, cantando ou orando. Isso não tem muito, não. É uma coisa dessa geração. Começo, meio e fim das músicas. As pessoas não gostam de introdução na música. Principalmente se é na rádio não tem problema, mas no YouTube começou a rolar a introdução, tu já quer a passa voz. Pra frente. Tu não quer, tu quer ouvir, porque tu quer que é uma galera... Geração acelerada, né, mano? É isso aí. Até uma vez eu vi um cara fazendo um estudo que ele falou que a geração... Lembra da música que o Gustavo Lima lançou a primeira, né? Era 1, 2, 3, 4... Eu já lavei o meu carro... Tchê. Tá. É isso, conta 4 e sai cantando. É isso que a geração... Tá tudo aridão, secular. É isso que a galera quer, Entendi. Né? Foi ali, sai cantando, termina a música. Isso. Mas assim, né? Eu tenho estudado bastante sobre música, sobre história da música. Acho um assunto muito interessante, legal. Né? E, por exemplo, pega uma música da harpa, a música tem começo, tem meio, tem fim. Ela tem uma história, né? E tem até o solo ali, né? A parte do solo. Por quê? Porque quando se faziam essas músicas, não existia uma preocupação se essa música ia tocar na rádio. Exato. Não tinha preocupação se essa música vai pro YouTube. Não, pro YouTube. Tu deve ouvir muito isso, né? Pra rádio deve ter... O advento da rádio, o advento do CD, por exemplo, que assim, o CD tem tantos minutos. Então, pra gente ter tantas músicas, a gente precisa... Tinha isso, né? Isso, então a gente precisa fazer tanto tempo. Só que nesse tanto tempo, às vezes a música
o conteúdo dela se dissolve, né? Sim. E aí acabou que... E hoje eu acho que muito mais, assim, né? Parece que a letra cada vez tá mais dissolvida. É mais simples, né? Por assim, a gente teve aquela geração David Keelan ali, Isso, lembra? claro. Que era muito aquela coisa... Que mais me influenciou, da né? administração e tal. Mas era muito mais musical. Ah, né? total. Lembra? Vai pegar aquela geração dos guitarristas, que tinha Isso. solo. Hoje em dia, por exemplo, o solo... Tinha uns momentos, né? E o Tem ali aquela Águas Profundas. Águas Profundas. Tinha o riffzinho de guitarra, todo mundo tinha que fazer esse riff. Entendeu? Aí todo mundo tinha que fazer, cara, uma música técnica, né? Uma música, pô, bem trabalhada. E tinha a música mais de adoração, que era ali realmente o Quero Ser Como Criança. Uma música bem mais simples. Então, esse equilíbrio tinha. Que eu acho que é o que falta hoje no por exemplo, worship. o solo de guitarra foi extinguido, né? Não existe mais solo de guitarra, não existe mais. Não claro, existe. assim, né? Tem muita coisa boa. Não é a assim. maioria, é a minoria. Tem muita coisa boa, eu acho, ainda, né? Tem um folk vindo forte aí, cara. Eu torço que venha um outro estilo musical, porque assim, ó, chega muito pra nós, tá? Chega muito pra nós essa questão assim, cara, mudei meu estilo. Nós temos um amigo em comum que mudou radicalmente o estilo dele, depois a gente comenta nos offs, que tá bem engraçado, inclusive. Mas assim, mudou o estilo totalmente, porque, cara, eu fui pro worship porque vende mais, porque a galera consome mais, e já chegaram isso pra nós, coadjuvantes, por que vocês não fazem mais worship? Você quer, cara, primeiro, o pessoal, quando leva coadjuvantes, leva coadjuvantes, tá? E segundo, cara, a gente é feliz sendo a moda antiga. E eu acho muito... eu até feio, né, cara? Eu conheço algumas bandas que assim, vamos tocar worship pra se adaptar ao... Enfim, é o que tá sendo feito, né? Tem muito. E fica feio, né? Assim, até feio, porque não é assim... Não é a tua verdade, né? Não é a tua verdade, né? Eu acho que isso eu acho que isso tem... E deve ser por isso, Maicon, que existe tanta corrupção. Tanta galera se perdendo. Claro. Por quê? Porque não tá fazendo a sua verdade. E quando tu não tá fazendo a tua verdade, tu te perde, cara. É que quando tu quer fama a qualquer preço, eu acho que isso é... E assim, né? Eu acho que uma coisa que tu falou que é importante, né? A questão do conceito de ser um coadjuvante, por exemplo, que é o nome da banda, manter isso fixo na mente por muito tempo é difícil. Isso. Manter essa ideia. Cara, por mais que eu nunca alcance o sucesso, né, o dito sucesso, sim. nós permanecemos até que a gente entenda, acabou o nosso tempo, eu acho que isso é uma coisa importante também, de entender, acabou o tempo disso. Tudo tem um começo, meio e fim, tudo. Pode ser que isso venha acontecer um dia, né? Claro. Mas não ser um frustrado no sentido de, poxa, nunca alcancei o sucesso. Mas o que é sucesso, né? Exatamente. Se o sucesso for, cara, a gente tocou durante tanto tempo, nós alcançamos pessoas para Cristo. Então, o objetivo da banda de ser um coadjuvante foi alcançado. Então, isso é um sucesso. Total. Né? Sabe que essa questão até de artista, tá, Michael? Eu queria levar para essa questão artista. Eu não sei, cara. Eu acho que mesmo se a banda coadjuvante estourasse no Brasil, eu não ia conseguir ser um artista. Por quê? Porque, cara, eu acho chato demais ser artista. Tu ia ter dificuldade com os teus fãs. Aí é que tá, cara. Isso é uma piada interna. Esse negócio... explica pra nós aí. Não, tem um amigo nosso que falou, cara, se eu for famoso, eu acho que eu vou ter dificuldade com os meus fãs. Sabe? Então, assim, cara, o que é o artista? Pra mim, o artista é chato demais, porque a gente já teve um gostinho de artista que as pessoas nos trataram desse jeito. Teve um evento que a gente foi, o pessoal nos botou num hotel, a gente ficou o dia inteiro num hotel, longe das pessoas. Cara, foi deprimente pra nós. A gente gosta de estar no meio da gurizada. A gente sempre fala, pastor, como a gente não cobra oferta, tudo, né? Não cobra cachê, a gente combina uma oferta ali. Tu vai pagar o hotel pra nós? Pega o dinheiro do hotel, dá pra nós e nos hospeda na casa de um irmão. É muito mais cara. A gente sempre prisou, sempre, até hoje, cara. Nós, nego velho, né, com filho, todo mundo ali. Até hoje a gente curte tá na muvuca, tá na bagunça, entendeu? A gente foi tocar uma vez em Camaquã, cara, numa igreja. Cara, lotada a igreja, sei lá, uma igreja média, assim, tipo 500 pessoas, um culto de jovens, assim, na igreja. E aí o líder falou assim, cara, nós temos um salão no fundo, que é onde vocês vão dormir, e tem alguns jovens, é pouco, uns 3 ou 4. Eles perguntaram se pode jantar com vocês, ficar um tempo ali pra trocar uma ideia. Pô, que massa, cara. Que tri. Cara, quando nós chegamos, assim, eram uns 80 jovens.
A gente queria dormir e os caras estavam jogando bola, contando piada, uns dormiram, eles arrastavam pra rua. Então a gente tentou dormir, só que onde a parede que dividia, eles ficavam chutando bola a noite inteira. Era 6 da manhã, os caras não pararam. Meu Deus do céu. Então, assim, aí, isso também... Ah, não, nisso também não. E isso eu não tenho muita paciência. Cara, a gente precisa descansar, na hora de dormir tem que dormir, né? Enfim, retiro, cara, retiro é um lugar que hoje, tá? A gente vai ficando mais velho, né? Hoje eu peço um canto reservado. Hoje eu peço pra não ir. Retiro eu peço pra não ir. Não, retiro é bom demais, cara. Eu curto mais. Mas assim, na hora de dormir, cara, é verdade, cara. Teve não sei se foi o retiro que eu fui contigo, cara, que os caras ligaram a luz, tava uma barulheira. E pum, pá, pum. Ai, não sei o quê. Ai, mas assim, pensa nos 30 fazendo esses barulhos, assim, 30 guri, assim. E daqui a pouco tudo escuro, daqui a pouco, e eu deitado na minha cama, eu era o pregador do retiro. Eu não me lembro se foi no teu. Não, aí daqui a pouco os caras ligaram a luz, alguém teve a ideia de ligar a luz. Cara, foi uma cena de guerra que eu vi. É tipo assim, ó, voando travesseiro, colchão, não sei o quê, e eu nunca me esqueço. Quando ligaram a luz, tava o cara, um em pé e um outro com os pés no peito dele, assim. E o guri fez... sabe quando tu geme assim, dá barulho... e o cara caiu pra trás. Foi na hora que ligou a luz. E o guri voou assim, eu olhei... Cara, onde é que eu tô, velho? Eu vou pregar pra esses marginal, cara. Eu me apavorei. Não pode ter sido, cara, porque a galera que eu ia lá era... Mas depois no culto, tava todo mundo abraçado, chorando. Então é uma loucura. A gente foi num retiro, não foi naquele lugar, foi no Palavra da Vida. Tá, muito legal cara, lá. Foi uma guerra. Os caras fizeram, foi guerra total. Aí um cara tentou entrar pelo banheiro pra pegar uns outros caras e pisou na pia, quebrou a pia. E a igreja do meu primo foi na outra semana fazer um retiro lá. E eu falei, pô, a gente foi semana passada lá. E ele falou, cara, os caras falaram assim, pessoal, desculpa que tem umas coisas meio quebradas, que teve um pessoal semana passada, eu acho que não era de igreja. Porque eles demoliram em todo lugar. E era a tua igreja? E era a minha igreja. Não, o pessoal era cruel. Tinha uma mulher, uma irmã que era responsável pelo quarto das solteiras. Ela dormiu. A mulherada põe ela terror dormiu, também. As gurias pularam a janela. Foi uma loucura, Deus cara. Era uma loucura. Cara. Pode mandar pergunta aí? Tem pergunta aí? Opa, que legal. Aí. Tem alguém nos assistindo aí, cara? Chico Charão 10, que perguntou a opinião sobre os pregadores coaching. Bem... Cara, os pregadores... E aí, pastor? Pastor aí responde. Pregador coach, cara, o que eu acho, né? Manda um abraço pro teu... Ô, Chico, é meu amigão. O Chico é da igreja, irmão da igreja. Abraço, Chico. Cara, os pregador coach, né? É contigo, pastor. Cara, o que eu acho dos pregador coach? Eu acho que... se eles fossem palestrantes, né, e não... seria bom, assim, cara, né? Eu acho que as coisas têm um lugar, né? Eu acho que é o culto público da igreja. Essa mesma cara que tá fazendo agora é que eu fiz a entrevista. Não, eu tô... essa mesma tô tentando ver onde é que tu vai chegar, né? Eu acho que o culto, né? O culto da igreja é pra pregar o evangelho, né? Isso. E a pregação precisa partir da Bíblia, né? Abra a Bíblia e prego, né? Mas tem esse título? O cara que chega assim na igreja, eu sou um pregador coach? Não, mas é um... é uma expressão, né? Uma expressão. Eu nunca vi assim. É uma expressão, assim... Entendi. De pregadores que usam artifícios coach para tentar ajudar Deus na pregação do evangelho, né? Assim, às vezes o cara acha assim, acho que só pregar a Bíblia não vai ser o suficiente. Eu vou dar uma força, aí então é eu vou usar artifícios de coach para levar minha mensagem, né? Assim, cara, vou dar um... Aí é ser protagonista total, né? tu acha... e assim, cara, existem alguns pastores, vou dar um exemplo, não vou citar nome assim, mas tem um pastor que é um senhor mais velho, assim, que ele fala muita coisa engraçada e tal. E, cara, eu acho legal, assim, como um palestrante, né? Eu fico imaginando, assim, que se esse cara fosse o pastor da igreja, todo domingo, em vez de pregar, ele fizesse quase um stand-up, né? Não seria uma legal. Coisa, seria cansativo, né? E eu acho que não é, né? Não, eu acho que não. Eu acho assim, quando existe algo pontual, né? Quando ele é pontual, ele vai ali para dar uma palestra, num momento de palestra, eu acho legal. De boa, né? Agora, claro, né? Esses que ditos pregadores mais coach, assim, que vão usar técnicas, ou que não só a técnica, mas uma mensagem triunfalista, no sentido assim, eles trocaram aquela antiga teologia da prosperidade, que tu dá para Deus te retribui, e a única coisa que Deus quer é te dar dinheiro.
eles deixaram um pouco mais bonita com essas Total. técnicas coach. Né? Quando tu diz que a prosperidade é ter dinheiro, já tá tudo errado, né, cara? Claro. Prosperidade, ou E o cara rico é o cara que tem o melhor carro, a melhor casa. Se tu não tem, tá tudo errado, né? Se tu não tem dinheiro, Deus não tá te abençoando. Cara, se tu tem uma isso aí- doença, tu tá endemoniado, algo assim, né? E é até antibíblico, né, Não, cara? totalmente, Porque né? ali alguns dos discípulos ali passavam trabalho financeiramente, totalmente, né? Então, geralmente, essa galera tá... A internet deu voz pra todo mundo. As pessoas... Hoje todo mundo é influenciador. Eu acho que esse é o perigo, Maicon. Hoje todo mundo é um influenciador. Até do mais mané, o mais simplório, o mais herege. O cara tá lá, o cara tem 1.000 seguidores. Ele pode ser 100 daqueles 1.000 seguidores dele, influenciador. Então é isso que é complicado. Tem uma frase que eu ouvi uma vez, até eu preguei domingo na igreja, usei ela, gosto muito. Não é bíblica a frase, mas acho que o cara diz assim, né? Aquele que ensina o que não aprendeu, multiplica a ignorância. Caramba. Então, assim, o cara não sabe, ele aprendeu, ele ouviu, ele sabe sei lá o quê, e ele replica. Ele é replicando porque ele quer... Cara, tu quer ver assim, que desgraça é aqueles patrocínios de Instagram, fica aparecendo um monte de cara ali falando qualquer coisa e o cara paga pra passar vergonha, né? Isso não é... Paga. Ele paga. Vou passar uma vergonha. Mas vou pagar. Vou pagar onde no Instagram. Impulsionar. Eu quero que todo mundo enxergue a vergonha que eu quero passar. Vergonha. E aí pago no crédito ainda, pago em 2 vezes. Imagina o showzinho do 4x1 com advantes pagando, impulsionando. Impulsionando o show. Mas, cara, é isso, né? As pessoas querem, tem essa... E a internet... Se fosse antes, cara, tu tinha que gravar um VHS, né? Pra vender e ter na locadora pra alugar. Então, realmente... Quem se destacava era porque carregava algo, né? Isso. Então a internet facilitou, mas ele trouxe essa galera aí que vai, enfim, falar isso aí que o Chico falou, né? Os pregadores coach, né? Acho que tá respondido, né, Chico? Eu acho que... Uma pergunta pro Misael aqui. Opa! Do Ismael Rodrigues. Pergunta se você enfrentou muita rejeição por querer ser um ministro ou um radialista. Bah, que boa pergunta. Não combina muito, né? Se tu parar pra ver, é a mesma área... mas ou tu é músico ou tu é apresentador do evento. Sim. Imagina eu lá, né? Tamo lá aqui no show da Rádio Felicidade FM agora com vocês, banda Coadjuvantes. Imagina, né? Eu me apresentando. Entra tu mesmo. E aí entra eu mesmo, tá ligado? Então, assim, é um pouco contraditório e eu não conheço ninguém que tenha uma banda relevante. Por isso que eu tô tranquilo, que a Coadjuvante não é relevante até então, né? Mas tem essa facilidade. Mas então, a gente tá só aqui no Rio Grande do Sul, mas eu sinceramente, eu me imagino, assim, se nós fosse, assim, eu continuar radialista, não combina muito. Então, assim, rejeição, nunca tive, assim, mas é diferente, eu prefiro, tá? Já teve vezes que eu saí da rádio e fui direto cantar. É muito cansativo. Porque eu falo o dia inteiro ali, aí tem que cantar ainda. Então eu tenho essas dificuldades, assim, né? Mas eu gosto de focar. Ou eu vou apresentar o evento, ou eu vou cantar. Às vezes tu vai só pra... Tu é chamado... Só pra apresentar. Os antigos eventos. Os shows. Lembra dos shows? Lembro. Os shows. Não sei se vocês são da geração que tinha show. Não, mas a Felicidade tem o Luau, né? Tem as lives, a gente apresenta também, né? Então, assim, a que a Coadjuvantes tocou... A última live, aniversário da Felicidade, acho que era aniversário da Felicidade que a gente tocou, que até teve a Zaf Borba, acho que era aniversário da Felicidade. Até a Coadjuvantes tocar, entrou os meus colegas. Aí a Coadjuvantes tocou, aí eu fui lá tomar uma água, depois eu voltei lá pra agitar, pra falar de patrocinador e tudo mais, foi depois. Então eu fiz isso daí, mas os dois... Eu queria muito falar dos patrocinadores, hoje não vou poder, cara. Como assim? Porque eu não tenho. Não. Atenção, patrocinadores. Aqui, ó, café. A gente falou em algumas empresas, inclusive, aqui, né? Isso, Vem com a gente. Não tenho patrocínio. Eu queria falar muito, cara, meu sonho, mas não tenho ainda, né? Por enquanto, hein? Pô, é o primeiro, né, cara? É o primeiro, né? Se o cara quiser primeiro nesse formato aqui, eu tô né? assim, cara, se não bombar esse primeiro, eu vou desistir. Não, pelo menos um patrocinador. Tô brincando. Cara. Vem, meu irmão. Cara, mas que legal, cara. E essa questão de banda, assim, é um negócio muito... incerto, assim, né? Porque a gente às vezes tem gente muito boa, né, cara, que não desponta, que não vai. Tá falando isso hoje, e às vezes tem gente muito ruim que tu assim,
não pode Estourou. ser que... às vezes é igual jogador de futebol, tu olha um cara jogando e diz, não, mas eu jogo mais... Eu não, porque eu não sei jogar, né? Mas tu pega, vocês Mas jogadores. são um jogador boleiro aí. Aqui o Isma. Me aposentei aqui, já. O Isma que tá aqui O Isma atrás, joga muito. Mas não, o Isma gasta. Ah, tem perfil de boleiro. Tem perfil. E aí o cara se, puxa, eu jogo mais que aquele cara ali, não virei profissional, Isso, né? tem. E na música tem muito isso, assim, né? O Brasil, Tem. principalmente, o Brasil adora... E tem um lado positivo. Olha ali. Que isso, Rolou uma produção? água, rolou uma água. Que é isso, produção? Foi cantar, né? Olha aí, cara. Colou a mensagem subliminar. Mensagem subliminar. E tem muito isso, né, cara? Mas assim, né? O Rio Grande do Sul nunca teve poucas. Minha filha aí, ó. Minha filha dando ar dela. Teve pouca banda assim que despontou e que teve. No Rio Grande do Sul? Tem pouca gente assim, né, cara? Mas o que eu queria te perguntar é, cara. Eu acho, né, que o grande problema das bandas é achar assim, eu vou começar uma banda pra no futuro viver da banda. Viver da música. Viver da música. Como isso quase nunca acontece, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, isso gera um desânimo, assim, o cara... É frustração, né? Uma frustração, fazer qualquer outra coisa e tal. Mas hoje tu acha que dificultou pra ganhar dinheiro, facilitou? Porque assim, tem ali, tem a... sumiu aqui a TV aí, nossa ó. TV aqui. Estamos fazendo outra marca que pode patrocinar ali, ó. Pode Café, ó. Pronto. Aí. Mas assim, por exemplo, a gente tem lá, vamos citar aqui a Isadora Pompeu, por exemplo, que era aqui de Caxias e... Isso. Eu acho que ela deve ter sido a artista gaúcha que mais despontou e teve que ir embora. Tem assim. a Zaf, né? A Zaf. Tem o... A gente não pode esquecer do Opus Dei, né, cara? Que fez uma história, viajou o Brasil inteiro, Opus Dei. E eu acho que até hoje eles vivem da música. Eu não sei agora com a pandemia, né? Mas até então... eu não sei, assim, como é uma... o caminho, o ônibus deles, eles viajando por tudo. Mas é uma proporção, assim, pequena, né? Perto da... Sim. Mas tu acha que a internet, por exemplo, vocês já conseguiram... ganhar alguma coisa com a questão das plataformas? Rola ainda? Era mais fácil com CD? Como é que... Muito mais fácil com CD pra nós, tá? Pra banda famosa é muito mais fácil com plataformas, né? Pra nós ali no mano a mano, que é o que a gente faz todos, sempre tocando em igreja, CD era melhor, né? Mas assim, esses dias eu fui dar uma olhada no Spotify, a gente tem só o último CD no Spotify, e cara, tinha uns $50 lá, cara. Me apavorei, cara. Nunca que imaginava que eu ia ganhar alguma coisa assim. Então tem uma gurizada que ouve direto só esse CD, assim, a gente é bem... Enfim, Você tem 4 CDs? 4 CDs. 2008, Que Grande Amor, que foi quando começou a banda, lançou a banda. 2011, Como Criança, do Tati Tatundarindon. O 2013, Para Onde Devo Ir, que foi o CD mais rock and roll, que tem Cego Bartimeu. Sim, né? Enfim, um CD bem pesado, bem rock, assim, nosso. E Uma Igreja 2017, um CD mais congregacional ali. A gente fez músicas mais pra igrejas, tem Cantando com os Anjos, Vaso Quebrado, enfim, músicas mais... E não pensam em gravar mais? Com certeza. Não, digo CD, assim, o álbum todo? Não ou vocês sei, querem cara. lançar? Sinceramente, eu não sei. Eu acho, porque daí depois do quarto CD, a gente gravou o Prossigo. Chegaste a ver o clipe? Sim. Na Alma Records. Minha Força, que foi uma música que a gente ainda quer gravar ela em versão pop, né? Que é a versão original, só que eu fiz uma parceria com o DJ, que a rádio tá precisando de uma música lá, DJ, com a coadjuvante, eu lancei essa e ficou bem legal, só que é eletrônica, né? E agora, cara, a gente tem a música Jesus. A música Jesus, a gente pré-lançou na Felicidade, rodamos algumas vezes, já seguramos ela, porque eu dei uma mudadinha na letra ali, né? Que tava meio herege ali, numa parte da música ali. E... Não, tô brincando, não é herege, mas enfim, eu queria... Melhorei assim, melhorei a letra, aperfeiçoei, assim, ficou mais teológica, assim, né? Sim. Não que antes, mas enfim. E aí a gente regravou ela, então a gente tá pra fazer um lançamento top dela aí. Tem uma música nova aí. Isso, tem música, cara, e tem novidade pra chegar aí, que eu não posso falar, mas tem novidade. Tu viu? Mistério, tem novidade aí, em breve. Em breve. Em breve vai rolar uma... Em breve. Quem sabe uma depois gravadora, a gente volta. Não pode falar. Não posso falar. Eu tenho um amigo meu que pergunta assim, como é que tá a banda, cara? Não, a gente tá assinando com a gravadora. Qual é? Não, por causas contratuais eu não posso. Faz 20 anos que ele tá assinando.
Há 20 anos que ele não pode contar pra gente. Não, aí... Algumas cláusulas contratuais. Ele tá sempre nas cláusulas contratuais. Aí a surpresa da banda, futuramente vocês vão ver lá o galeto que a gente fez pra arrecadar fundos. Pra arrecadar fundos e tal. Ah, isso é um negócio que não dá, surpresa, né? Tem que vender. Uma rifa de um celular. Pra arrecadar. Depois. Isso. A galera doa e compra. Isso, igreja tem muitas vezes eu fiz, né? Comprei uma coca, paguei R$6 e doei a coca pra igreja. De noite eu comprei por 9. A coca mais cara da história. Me cuidar pra não me cuspir aqui rindo desse guri, cara. É uma história... Bom, meu microfone dourado. Imagina. O microfone do Raul Gil. Eu pensei que era do apresentador, senhoras e senhores. Mas não, é do convidado. Não, foi a coca mais cara da história, né? Meu Deus tem muito isso aí, cara. Mas como é pra servir, né, cara? Pra servir, ajudar os irmãos, senta na graxa, pra ajudar a comunidade. Ali a gente faz, né? O evangelho é perder, né? A gente perde, né? Perde, cara. Perde em prol de algo. Viu? Atenção, hein? Atenção. O evangelho é pra perder, hein? Nossa, muita gente só... O que os pregador coach estão dizendo que o evangelho é pra ganhar sucesso. Se alguém te falou isso aí, mentiu. Infelizmente. É verdade, mentiu cara. E tu tá congregando aonde, cara? Na 55 ali? Cara, olha só. Legal. Agora, senta que lá vem a história. Tá abrindo uma igreja? Não? Não. Tô vindo pra igreja do pastor Michael. O que eu quero com esse cara aí, né? Não, na verdade, assim, cara, na pandemia, uma história bem interessante, assim. A banda parou, tocando bem pouco, assim, lives. Isso, e, cara, aflorou uma questão... A gente voltou a ser congregacional, né? Cada um cuidar da sua igreja, sim. Ajudar a sua igreja, pastorear, cara. Os guris, todo mundo ajudando os pastores mesmo, sim. Cuidando de pessoas. E como eu congregava numa igreja bem grande... A D55, uma coisa que eu pedi no começo, ajudava muito, o pastor tava sempre viajando com a banda e ajudando a 55. Aí um dia eu pedi pro pessoal da 55, gurizada, vocês não precisam de mim, né? Tem muito músico bom. Eu posso vir só me sentar, tomar com o meu chimarrão, trazer no culto aqui o meu chimarrão e sentar com meu pai, com minha mãe, com minha esposa, com minha filha e ficar assistindo o culto. Os caras, Misa, óbvio, tu precisa disso. Fiz um acordo com eles, aí fiquei um tempão sem ministrar na 55. Enfim. Em começo de 2020... Um pastor Jean Guerra de São Leopoldo, sentou comigo e falou, Misa, tô precisando de ajuda, cara. Tô precisando de ajuda lá na igreja. E aí pastor, vou te ajudar. Vamos lá. Nunca em 4 anos, na época 12 anos de banda, nunca que a gente ficou sem ajudar um pastor. E alguns pastores já, ele foi o 4º ou 5º pastor que nos pediu ajuda. Eu preciso de ajuda. A gente tá sem músico. Aí o que a gente fazia? A gente ia uma vez por mês naquela igreja. Sim. A gente fez isso algumas vezes. Durante uns meses, formar músicos, dar workshop, né? Então a gente sempre teve muitos, evangelizar. Então a gente sempre ajudou muitos pastores. E esse eu tava pensando, vamos fazer workshop, vamos gerar música. E aí veio a pandemia. Deu, pastor, fica tranquilo, eu vou te ajudar. Só que tudo que eu tava planejando não vai dar mais pra fazer. Aí eu falei, vamos começar a visitar umas pessoas, pastor. Estão apavorados aí com a pandemia, vamos lá orar por eles, tudo. Levar paz, tranquilidade nesse momento turbulento que a gente tá vendo, começo da pandemia, cara. E aí e aí o pessoal na rádio começou a me ligar ali do Vale dos Sinos. Uhum. Ali, São Leopoldo, Sapucaia, Novo Hamburgo, Misa. Cara, eu tô meio depressivo, ora por mim. Mano, tu quer uma visita? Eu vou ir com um pastor amigo meu. Quero. E comecei assim, cara, começou a surgir. E aí eu comecei a ajudar o pastor Jean. Falei pastor Mauro, Misa, vai lá, fica com ele esse ano, ajuda ele lá. Fiquei o ano inteiro de 2020 ajudando a Batista da Glória em São Leopoldo. E agora, em 2021, o pastor Evandro, que é o pastor que tá vindo pra Grande Porto Alegre, sentou comigo, Misa, preciso de um apoio. Vindo embora pra cá, o Evandro? Ele tá trazendo o ministério pra cá, embaixada. Sim, conheço. O Evandro curte um monte, reparadores. Meu amigão, pô, o Evandro é meu amigão, cara. Beijo pro meu pastor aí. E aí o Evandro chegou, sentou comigo, Misa, seguinte, vamos. E aí a IBG, cara, hoje tá o pastor e mais 4, ele e mais 3 pastores líderes. Antes ele tava sozinho. Tem mais 3 líderes com ele, assim, galera de Deus. A igreja estourou, tivemos que trocar de prédio, entendeu? Ele tava naquela esquina lá. Ele tava o pastor Jean. Pastor Jean, entendeu? Então, tipo, ele cresceu muito. E aí eu falei, pastor, deu minha missão aqui. Entendeu? E aí agora o pastor Evandro tá precisando, que ele tá vindo pra cá, tá lá na esquina ainda, estrutura top, tem 4 igrejas lá na região carbonífera, e Deus deu uma visão pra ele aí, deu um chamado pra ele pra cá, pra Grande Porto Alegre. E eu vou ajudar ele. Então hoje eu tô... Exatamente. Então hoje eu tô na embaixada. Conheço. Tô embaixada, pastor Evandro. Tá com o violão Tajima Juninho Afran ainda?
Não sei te dizer, não reparei. Comprou No Cabeça? Comprou numa loja que pode ser o nosso patrocinador aí também. Comprou ali, eu que indiquei pra ele a loja. Cara, esse Toquei aí. várias vezes. Esse eu tô sentindo que vai vir, cara. Vai. Nem que seja com 50, 100. Não, isso aí é nós zoguete falando, que né? nossa oferta aí, 50, 100. Nós queremos mais. O Evandro é muito legal, cara. Ele fala assim, tu toca o contrabaixo? Ele fala assim. Tu toca o contrabaixo? Baixo. Não, ele fala assim. Baixo. Isso, cara. Ele E tem... Jesus. Ele Jesus. Na igreja que eu tinha falado, aleluia, assobiava no final. Jesus. E o Evandro fala o contrabaixo. É verdade. Mas ele mudou um pouco, porque não... Fez fonoaudiólogo. Pode ser. Não, pastor, um abraço. Cara, não sei a última vez que eu tive lá. Pastorzão, cara, fui com o Rafa lá, de fazer um voz e violão na igreja dele lá. Muito Cara, ele tem um chamado. chamado, o pastor Evandro. Eu tô muito feliz com ele vindo aqui pra Grande Porto Alegre, porque, a gente já tocou em todas as igrejas aqui, menos na igreja do pastor Maicon Guerin. Mas a gente já tocou em todas as igrejas aqui. E, cara, e assim, de todos os pastores, ele tem algo que eu acho super diferenciado, assim, que é a questão visionária, assim. Ele é muito visionário, um cara de planejamento. Evangelismo, vamos fazer evangelismo aqui, assim, desse jeito, vamos arrecadar para poder distribuir. Um troço extremamente organizado. Uma live lá com ele, né? Eu vi, cara, a primeira bem estruturada. Isso, assim, então legal. Assim, ele é muito, muito visionário e eu tô muito feliz que a galera daqui precisa um pouco mais disso, assim. Mais organização, mais planejamento. Ah, ele é um cara, gente boa pra Então tá vindo forte aí, embaixada aqui pra Grande Porto Alegre. Professor de alguma coisa? De matemática. Professor de matemática. Matemática. Tem cara, né, de professor de matemática, né? Cara, ele é um cara com baita coração. Aí, isso, Deus, cara. Homem de Deus, homem de Deus. Homem de Deus. Misa, a gente tá finalizando, cara. Sério, cara? Foi muito, muito legal. Passou rápido, hein? Passou rápido, já estamos aí já há um tempinho. Foi muito bom, cara. Foi aí o primeiro, né? Que honra. Pod Café, o podcast aí. Dizer que é uma honra ter te recebido aí, cara. A gente tem já algum tempo de caminhada, numa próxima a gente se reúne para contar mais história, temos muita história. Vai desligar agora a câmera e vão contar as melhores. As melhores fica pro... E daí você tem que ser um assinante para saber as melhores histórias do gospel gaúcho. As melhores histórias do gospel gaúcho. O assinante é bom, cara. Clube. Sensacional. Isso. Comprar o plano. Plus, para poder saber os bastidores aí, cara. Né? Mas, cara, muito legal, obrigado aí, cara. Espero que sucesso aí na tua missão aí de espalhar o evangelho com a música e com a rádio. Sabemos que a rádio sempre foi durante a história, um grande canal de alcançar pessoas, né? Muita gente, já vi vários testemunhos de pessoas que estavam, querendo se matar, alguma coisa, e aí sintonizou uma rádio cristã, ouviu o evangelho através da rádio e a rádio alcançou, né? Isso é uma forma de um canal, né? Um meio de graça que Deus pode alcançar o perdido, né? E que Deus te abençoe lá nesse ministério. Cara. Obrigado e valeu mesmo. Valeu, pastor. Parabéns, cara. Parabéns pelo lugar, é lindo. A vibe é muito boa. A gente gostou do nosso complexo estúdios? Essa estrutura, o cara começar desse jeito. Um complexo de estúdios. Lá no @, né? Misa Silveira. Misa com S. Não esqueça, o Misa é com S. @Misa Silveira, eu já postei, né? No Story. O clima aqui, cara, os bastidores, a câmera e aí a estrutura, muito legal, começando super bem. Eu que tenho tempo de qualidade também, que é YouTube, a gente começou um pouco, né, não com tanta estrutura assim, mas hoje a gente já tá num estúdio com produção, já tem, né, a gente até, estúdio passado a gente foi aí pra uma produção, tem uma pessoa que tá lá na mesa de som, não me preocupo mais. Então, cara, a gente demorou, quase 2 anos de programa pra ter essa estrutura que tu tá tendo aqui, cara. Então, parabéns. Deus te abençoe, Deus te use. Valeu, obrigado. Na igreja. É legal de ver o Maicon assim pregando. A gente sempre deu muita risada, mas também a gente sabe falar sério na hora. Claro, isso que é o diferenciado que eu achava do Reparadores, que a Coadjuvantes permanece. Vários pastores já chegaram para nós falando isso, Maicon. Cara, sabe por que a gente ama estar com vocês? Muitos pastores, um dos ministérios da banda é pastores confessar com a gente, cara. Tipo assim, confessar, cara, tô cansado. Cara, tô estressado, tô deprê. Mano, tô em tentação. Tipo assim, confessar mesmo, sabe? Porque eles não são super-homem, são como nós. E o porquê, e ele sempre fala, sabe por que a gente tem liberdade com vocês? Porque vocês brincam, vocês dão risada, são felizes e ao mesmo tempo, na hora de falar sério, vocês falam sério.
É isso. Na hora de falar das coisas de Deus, cara, na hora que eu tô aqui trazendo um problema meu, por mais vergonhoso que seja, ninguém dá risada. Vocês choram comigo, sabe? Alguns pastores já falaram isso pra nós. Então, cara, isso eu vejo muito em ti, vejo aqui no programa, a gente viveu um pouquinho isso, deu risada, falamos de coisa séria. Então, parabéns. É isso aí. Que muitas vidas Valeu. sejam alcançadas e edificadas aí. Tamo junto. É isso aí, galera. Então você vai lá, lá na bio do Instagram, tem o canal no YouTube. Ainda não tem nenhum vídeo, esse vai ser o primeiro. Mas você já pode se inscrever lá, ativar o sininho para receber a notificação de quando o vídeo entrar no ar. E é isso aí, nos ajude a divulgar aí, você vai estar nos ajudando bastante. Valeu!